Ela tem uma vaga premonição de que o cheque em sua mão provavelmente não terá chance de ser gasto hoje. Karina e Car, que estão correndo à frente, os pressionam para apressar e acompanhá-los, preocupados que possam causar problemas. Eric e Louise aumentam rapidamente o passo. Louise caminhando atrás, esbarra acidentalmente em um garoto de cabelo branco, vestindo um manto. Ela perde o equilíbrio e cambaleia algumas vezes. Prestes a cair, o garoto a segura com uma mão. Depois de ser ajudada por ele a se levantar, Louise agradece educadamente, antes que possam dizer muito mais. Eric chega com os gêmeos. Fica óbvio que o garoto de cabelo branco não quer chamar muita atenção. Ele se despede imediatamente de Louise e vai embora. Depois de se afastar, ele tira o manto e olha para trás para Louise. Um cavaleiro ao lado dele pergunta rapidamente: Sua Alteza Idris, está tudo bem? Idris não responde a pergunta, porque está curioso que Sylvester realmente tenha filhos nobres, que ele nunca viu antes. Ele lembra que a garota usava seda fina, além das joias e acessórios que ela usava, que não são itens comuns. Ele de repente se lembra de ter ouvido rumores de que o Duque Imperator parece ter uma filha recentemente, embora isso seja apenas um boato, e a veracidade da informação ainda não pode ser determinada. Ele se sente inexplicavelmente preocupado com aquela garota. O cavaleiro atrás dele diz que, se eles não apressarem, perderão o trem. Idris decide ficar aqui por mais alguns dias, porque quer descobrir quem aquela garota realmente é. Os cavaleiros estão muito ansiosos, porque o grupo deles saiu às escondidas do palácio. Se forem descobertos, seria terrível. Mas Idris não está nada preocupado. Ele dá de ombros e diz para eles relaxarem. Logo as 4 crianças chegam à pista de patinação. Eric está ensinando Louise a patinar de mãos dadas. Depois de ensinar quase o suficiente, ele pergunta hesitante: Você realmente está bem em se tornar família comigo? E com minha mãe? Ele sabe que ela tem se sentido para baixo por causa disso. Ele quer tentar explicar as coisas claramente e confortá-la. Louise fica atonita por um momento e diz que não tem certeza. Também a tia Dami é muito legal e eu a admiro muito. Além disso, ela me ajudou a encontrar meu pai. Eric também é muito gentil, embora hoje seja o primeiro encontro deles. Ela sente que ele também é uma boa pessoa. Mas mesmo assim ela sabe que não importa o quão gentis eles sejam. Ela não quer ver Dami ao lado de seu pai, porque esse é o lugar de sua mãe. A ideia de qualquer pessoa além de sua mãe ser reconhecida como a Duquesa de Silvertay a enche de desgosto, mas, se o contrato já estivesse sendo executado antes de ela chegar, não seria cancelado, só porque ela não gosta. E se ela disser que não gosta, ela tem medo de que seu pai a odeie e a mande de volta para Benjamin. Vendo sua expressão triste, Eric rapidamente pede desculpas por ter tocado no assunto. Ele não deveria ter mencionado. Ele se abre e diz que também se sente um pouco incomodado, sabendo que o Duque Imperator vai se tornar seu pai. Claro que não é que ele odeie o Duque Imperator, mas receber essa notícia o deixou bastante confuso. Louise concorda várias vezes com a cabeça. Eric diz que até fugiu de casa uma vez para protestar contra o casamento deles, mas foi rapidamente capturada e trazida de volta. Ele a consola dizendo que se ela não gostar, deveria falar com coragem. Não é nada, é como se os adultos nos arrastassem para os jogos deles. Louise fica atonita nesse momento. Karina e Caro vêm procurar por eles. Eles ficam felizes que Louise aprendeu a patinar, e a encorajam a dar mais algumas voltas. Louise sorri e diz para eles irem brincar, sem se preocupar com ela. Depois disso ela corre rapidamente sozinha. Se ela não correr agora, sente que as lágrimas vão brotar ali mesmo. De repente alguém aparece na sua frente. É Idris, que percebe sua expressão quase chorando. Ele pergunta preocupado o que aconteceu com ela. Louise cobre o rosto e abaixa a cabeça, usando as 2 mãos para esconder a expressão. Adrice primeiro pede aos cavaleiros a distância que recuem. Depois que os cavaleiros se afastam, ele suavemente limpa suas lágrimas. Ele leva Louise para uma tenda próxima e lhe oferece uma xícara de chá. Louise aceita o chá e agradece educadamente. Idris senta-se silenciosamente ao lado dela, ficando quieto para lhe fazer companhia. Louise é a primeira a falar, de forma constrangida. Você tem me ajudado desde agora há pouco. Obrigada. Vendo que seu humor não está mais tão abatido, ele pergunta gentilmente por que ela chorava antes. Se você tem algo que não pode contar facilmente para as pessoas ao redor, por que não me contar? Eu sou apenas um estranho. Vocês se encontraram só uma vez. Ela pensa em se abrir, porque ela realmente não pode dizer essas coisas para o pai, mas diante desse estranho, que ela encontra pela primeira vez,
Também não consegue se abrir. Idris vê sua hesitação e explica rapidamente. Ele não tem outras intenções. Só percebeu que sua expressão parecia que ela ia desabar. Se ela não falasse, por isso fez essa sugestão. Ele diz sério para Louise. Você pode não acreditar nisso, mas quero ser seu amigo. Louise hesita por um momento, mas ainda assim fala de forma geral sobre seu dilema atual. Algo já aconteceu, mas alguém em quem confio não me deu nenhuma explicação. O que me deixa inquieta, mas não posso perguntar primeiro, porque não sei o que ele está pensando. Idris a consola, dizendo que ela pode seguir seus próprios sentimentos, porque se continuar duvidando assim, só vai aumentar seus problemas. É melhor ouvir o coração e pedir esclarecimentos. Pode haver resultados inesperados. Ele sorri e a incentiva. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu vou torcer por você. Louise fica emocionada a ponto de chorar, embora não confie completamente no estranho que acabou de conhecer. As palavras dele magicamente a fazem sentir muita segurança. A maior parte da preocupação em seu coração se dissipa. Ela mostra um sorriso brilhante e diz que vai se esforçar. O tempo passa rápido e o céu está escurecendo. É hora de se despedirem. Louise chama Idris e pergunta seu nome. Idris fica surpreso, mas não esconde. Ele beija o dorso da mão dela e diz: Meu nome é Idris, vamos nos encontrar de novo se o destino permitir. Depois de se despedirem, Louise obedece e segue Eri de volta. Eri também percebe Idris e sente que sua figura parece familiar. Na carruagem de volta à cidade, os gêmeos, exaustos de brincar o dia todo, adormecem, deixando apenas Louise e Eri acordados. Eri se sente muito constrangido. Ele ainda está preocupado se o que disse para Louise, enquanto patinavam, a deixou mais triste. Louise, de repente, diz a Eric que planeja contar ao pai seus pensamentos claramente. Quando chega em casa, Eric segura sua mão, como se tentasse transferir toda sua coragem para ela. Ele está feliz que ela finalmente não precisa mais guardar tudo para si. Louise também lhe mostra um sorriso agradecido. Logo eles chegam em casa. Alistair e Dami estão parados na porta. Esperando por eles, Alistair pergunta a Louise se ela se divertiu. Louise alegremente se joga nos braços do pai. O lisonjeado Alistair gagueja e pergunta: O que há de errado? Louise olha firmemente para o pai. Então mostra um sorriso brilhante e responde sim. Estou muito feliz hoje. Do outro lado, Benjamin revolta tudo com raiva em seu quarto. Ele não aceita esse resultado. Ele pode desistir do título, propriedades e poder. Ele só quer a Leia, mas no final, Leia escolheu seu irmão mais velho, Alistair. Quando criança, ele sempre foi o segundo na família. Tudo ia primeiro para Alistair. Quando ele soube, seus pais deram a posição de herdeiro para Alistair. Ele fez escândalo e exigiu ser o herdeiro, mas seus pais recusaram sem nem pensar. Ele admite que Alistair foi bom com ele. Sempre que ele se decepcionava, Alistair vinha confortá-lo. Quando criança, ele frequentemente se orgulhava de Alistair, mas ao mesmo tempo odiava sua existência, porque Alistair era não só melhor que ele em tudo, como também podia facilmente possuir tudo que ele sonhava. Então qualquer coisa que Alistair possuísse, só aumentava seu desejo de reivindicar como sua. Entre todas essas coisas, o que ele mais queria era Leia. Leia sempre cuidava dele. Essa pessoa que era desprezada e esquecida pelos outros. Mas até esse pouco de calor foi tirado por Alistair lembrando disso. Benjamin mostra uma expressão cruel. Ele vai recuperar Louise e nunca entregará Louise para Alistair. Afinal, os de fora não sabem a relação entre Louise e Alistair. Ele só precisa aguentar mais 8 anos, até Louise atingir a maioridade. Então ele pode legitimamente tomar metade da riqueza da família Imperator. E ele pode casar com Louise e treiná-la para ter exatamente a mesma personalidade que Leia. Assim ele pode viver com Leia para sempre. À noite, Louise está lendo quando alguém bate à porta. Alistair entra e alisa seu cabelo. Louise acha estranho que ele parece um pouco incomum. Hoje Alistair hesita, abrindo e fechando a boca. Vendo ele hesitar para falar, Louise simplesmente pergunta diretamente se ele tem algo a dizer. Alistair congela e percebe que não tem coragem de explicar a verdade sobre o contrato para Louise, porque uma vez que falar do contrato, envolverá sua vida infernal desses últimos anos. Ele está extremamente preocupado que ela tenha medo dele. Louise olha ansiosamente para ele. Em seu mau humor, Alistair aperta a mão dela com força e pergunta se ela realmente o odeia. Louise faz uma pausa. Está dividida entre dizer a verdade ou dizer algo falso. Lembrando das palavras encorajadoras de Idris esta tarde, ela segue seu coração e responde: Eu não te odeio, pai, mas eu realmente espero que o Senhor possa esclarecer algumas das minhas dúvidas. Pai,
Por que você não foi procurar a mãe nesses 8 anos? Alistair esconde sua expressão triste com a mão, querendo explicar, mas as lágrimas de repente caem como chuva. Seus olhos parecem conter uma tristeza infinita. Sentindo sua vulnerabilidade, os olhos de Louise também ficam vermelhos. Ela o conforta dizendo que não há pressa agora. Eles têm muito tempo para passar juntos, e ele pode contar a ela quando estiver pronto. Alistair engasga enquanto se desculpa repetidamente. Ele abaixa a cabeça e a abraça. Louise dá um tapinha pensativo em suas costas, oferecendo conforto em silêncio. Eu sou tão fraco e ainda sou um fracasso. Desculpe por te deixar inquieta. Quando eu estiver pronto, vou te contar tudo. Por favor, me perdoe por não conseguir proteger você e a Leia. Louise fica com o coração partido, ao ver seu pai tão vulnerável, e rapidamente o conforta dizendo que podem ir com calma. Alistair a abraça forte novamente depois de se acalmar. Ele planeja ir ao Vaticano amanhã, para adicionar o nome dela na árvore genealógica. Então, pedir ao Papa que mantenha o Padre Patrick na cidade. Para o serviço, Louise mostra um sorriso alegre. Ela realmente espera do fundo do coração que o padre possa voltar em breve. Eles adormecem de mãos dadas do outro lado. Patrick, que fugiu com Louise, retorna a Nova York a caminho da igreja. Ele está cercado por um grupo de cavaleiros. Benjamin aparece arrogantemente diante de Patrick, apresentando acusações que preparou há muito tempo. Você está preso agora, pelo crime de sequestro de criança. No dia seguinte, Alistair chega ao Vaticano e encontra o cardeal Hitchens. Parece bastante ocupado. Alistair casualmente pergunta para onde ele vai, mas inesperadamente recebe notícias chocantes. Hitchens diz que está prestes a ir ao território de Benjamin, Nova York, para lidar com um padre que cometeu o crime de sequestrar crianças. Alistair imediatamente sente que algo está errado. Ele pergunta a Hitchens o nome do padre sendo julgado. Ao ouvir que é o padre Patrick, Alistair fecha os punhos. Ele não esperava que Benjamin fosse tão longe. Ele manda seu subordinado avisar o Papa que vai visitá-lo formalmente outra hora. Então, pede a Hitchens que o acompanhe para o território de Benjamin, Nova York, no trem. Alistair pergunta a Hitchens se o padre Patrick é inocente, se podem contra-atacar por falsa acusação. Hitchens diz que se alguém acusa falsamente, clérigos não podem ser julgados em áreas rurais, mas devem ser transferidos para o templo da cidade. Para julgamento, Alistair respira aliviado, pensando, é melhor do que estar no território de Benjamin. Alistair então explica toda a situação para Hitchens. Hitchens fica surpreso que ele realmente tem uma filha. Nos últimos 8 anos, Alistair viveu menos que um humano, por isso não foi procurar Leia. Hitchens também conhece bem suas experiências passadas. Se não fosse pela Dama Slayer, você provavelmente ainda estaria vivendo uma vida desumana. Alistair concorda com a cabeça, não pode negar esse ponto. Ele conta a Hitchens que durante esses 8 anos, Benjamin o enganou, escondeu a existência de Louise dele, secretamente manteve as cartas que ele enviou para Lia, e escondeu Lia e Louise em Nova York. E o padre Patrick, que Hitchens vai julgar, é o benfeitor que trouxe Louise para ele. Hitchens diz que agora entende o motivo. Nesse caso, as acusações contra Patrick não vão se sustentar. Ele também respira aliviado. Afinal, ele não quer ver um padre inocente queimado. Alastor sugere que quem deveria ser punido neste julgamento é seu irmão Benjamin. Mas Hitchens se preocupa com ele. Uma vez que realmente tentarmos Benjamin, isso exporá seu passado, Vossa Graça. Tem certeza de que está preparado? Alastor aperta o punho com uma mão, mostrando uma expressão determinada no rosto. Estou pronto. Hitchens fica surpreso. Aqueles olhos malditos e vazios, olhos monstruosos e sem vida dele, raramente mostram expressão humana. Ele pergunta curioso o que o mudou. A expressão de Alistair se torna suave. Não quero que minha filha sinta vergonha de ter um pai como eu mais. Chegando à vila, Alistair instrui seus cavaleiros a primeiro recolherem os testemunhos e evidências dos aldeões, depois verificarem a condição do padre Patrick. Por fim, eles se encontrarão no castelo do senhor cardeal. Nos veremos no tribunal. Hitchens acena com a cabeça. Alistair secretamente jura em seu coração: Benjamin, desta vez não vou deixar você escapar. Ele então vai à floricultura, planejando comprar flores para visitar o túmulo de Lia. Ele compra todas as rosas da loja. O dono da loja fica curioso com uma compra tão grande, perguntando quem na vila ele vai visitar. Ao saber que é Lia, seu rosto fica instantaneamente pálido. Alistair sente que algo está errado, e se aproxima do dono da loja com uma aura ameaçadora, perguntando quem matou Lia. Intimidado pela presença poderosa dele, o dono da loja entra em pânico e fica incoerente.
Naquela época todos na vila devem ter sido possuídos pelo diabo. Ou algo assim, eu juro. Alistair agarra sua gola e diz friamente: estou perguntando quem a matou. O dono da loja perde todas as forças e desaba. No chão, ele conta tudo a Alistair. Tudo que Benjamin e os aldeões fizeram. Alistair reprime sua raiva e informa que os cavaleiros virão procurá-lo depois, e que deve repetir tudo o que acabou de dizer. O dono da loja acena respeitosamente. Então Alistair carrega as rosas, com passos pesados em direção ao túmulo de Lia. Só agora ele sabe que tudo isso foi uma ilusão, criada por Benjamin. Ele absolutamente não pode perdoar Benjamin. Chegando ao túmulo de Lia, não consegue conter a tristeza. Murmurando o nome Lia, parece ver Lia dizendo: você está atrasado, meu amor. Ele cai de joelhos com um baque e segura o fantasma de Lia firmemente nos braços, constantemente pedindo desculpas por chegar atrasado. No final, sua voz carrega soluços. Ele agora está diante de Lia, mas estão separados pela vida e pela morte. Lia segura seu rosto e o conforta para que não fique triste, tão gentil quanto em suas lembranças. Ela o olha ternamente. Estou deixando Louise com você, Alistair. Cuide bem dela. Alistair a abraça relutantemente com força. Finalmente ele percebe que está segurando apenas uma lápide fria, incapaz de suportar mais a tristeza. Lágrimas escorrem de seus olhos. Ele realmente sente muita falta de Lia depois de tanto tempo. Alistair se levanta lentamente, jurando que trará Lia para casa desta vez. Benjamin em casa, olha para o tempo sombrio e sente um pânico inexplicável. De repente há uma confusão na porta, como se o mordomo estivesse bloqueando alguém. Num instante a porta é violentamente aberta por Alistair, que entra com uma presença assassina. Benjamin controla suas emoções e coloca um sorriso falso, cumprimentando estranhamente o irmão mais velho. Quanto tempo que não nos vemos. Alistair levanta a mão e dá um tapa forte em Benjamin, mas Benjamin não recua nem um pouco, zombando constantemente de Alistair. A primeira coisa que você faz com seu irmão mais novo, que você não vê há muito tempo, é bater nele. Isso significa que você desistiu de ser humano. Alistair questiona Benjamin com raiva. Existe algum irmão neste mundo que cobiça o amante do irmão mais velho? Benjamin argumenta que, embora admirasse Leia, ele nunca forçou a nada. Alistair encara Benjamin com os dentes cerrados, obviamente sem acreditar em suas palavras. Benjamin coloca uma expressão arrogante. Oh, que assustador! Você veio me matar? Ele fica mais desaforado. Então por que não me mata? Ele rosna alto. Não bastou matar seus pais, tias e tios, agora quer matar o próprio irmão também. Alistair congela por um momento. Benjamin empurra Alistair freneticamente. Vai em frente e me mata. Alistair o chuta no chão e pisa firme na sua perna. Sem piedade, agarra sua garganta. Embora eu queira te matar agora, não quero que morra tão facilmente. Benjamin sente um traço de medo e treme, enquanto tenta tirar a mão de Alistair da sua garganta. Mas Alistair aperta ainda mais. Com o rosto escuro, diz ferozmente: quando você fez aquelas coisas, deveria ter percebido que este momento chegaria. Mas Benjamin mostra um sorriso zombeteiro e questiona: o que Alistair fez nesses 8 anos? Eu cuidei de Leia e Louise por 8 anos. Onde você estava nesse tempo? Mas mesmo que soubesse da existência de Louise, sei que não viria procurar, porque tinha medo de não controlar seu poder e machucá-las. Finalmente Benjamin usa toda sua força para gritar: foi você quem abandonou Leia. Você a matou, covarde. Alistair fecha o punho e controla sua raiva. Sorrindo sarcasticamente, diz a Benjamin: já que usa procedimentos legais para processar o padre Patrick, eu também usarei procedimentos legais para processar você. Vamos ver quem de nós pode vencer. Benjamin, involuntariamente, mostra uma expressão chocada e em pânico. Um cavaleiro entra de repente na sala e diz a Alistair que o que ele queria foi encontrado. Exatamente como o Duque suspeitava. Os objetos estavam escondidos no escritório, os testemunhos dos aldeões e as evidências relacionadas foram todas coletadas. Só então Alistair se sente aliviado. Ele pega os objetos que o cavaleiro encontrou. São todas cartas que Leia escreveu para ele. Para meu amado Benjamin. Benjamin. Como você está, Benjamin? Sinto sua falta, Benjamin. Temos uma filha, Benjamin. 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 Todos os nomes de Alistair nas cartas foram riscados e substituídos pelo próprio nome de Benjamin. Isso é claramente obra de Benjamin. Benjamin mostra um sorriso convencido. Alistair agarra seu colarinho com raiva. Estou mantendo você vivo agora, porque ainda tem uma dívida a pagar. Enquanto isso, o julgamento do caso de sequestro de criança do padre Patrick começa. Alistair traz bator
o advogado de defesa do grupo Comerciantes Lair, conhecido como a lenda invencível no mundo jurídico. Ao ver Bator, o rosto de Benjamin muda, enquanto ele percebe que algo está errado. Bator afirma que o réu, as acusações contra Patrick eram infundadas desde o início. Sequestro se refere a ações realizadas sem o consentimento da pessoa. Mas Louise, que fugiu com Patrick, queria encontrar seu pai biológico. Benjamin interrompe em voz alta. Beater mente que aquela criança tola não sabe de nada. Patrick deve tê-la levado pelo caminho errado. Itins pede a Beater que apresente as provas correspondentes. Mas Beta sorri e diz que não pode fornecê-las, porque a parte envolvida, Senhorita Louise, está atualmente em Sylvester, e não pode chegar ao local imediatamente. No entanto, ela pode provar porque Louise queria encontrar seu pai biológico, e o que aconteceu com o réu. Durante o processo, Beta chama as testemunhas para entrar. Grupos de moradores entram e contam tudo o que aconteceu no passado, embora os moradores tenham cometido muitos erros. Nestes depoimentos fica claro que o instigador de todo o incidente foi Benjamin, o médico que tratou Lea antes da morte dela. Também se apresenta para testemunhar. Ele declara que Lea morreu de influenza e infecções causadas pela gripe. Embora resfriados sejam facilmente curados, Lea desenvolveu outras complicações, devido à desnutrição e fraqueza física, infelizmente levando à sua morte. Além disso, quando Lea morreu, havia sinais de espancamento em seu corpo. Ao ouvir isso, o coração de Alistair se enche de arrependimento e dor. O médico continua dizendo que ambos, Patrick e Lord Benjamin, estavam presentes na cena, e Lea claramente disse que Patrick era alguém em quem Louise podia confiar. Com o passar do tempo, os depoimentos dos moradores revelam que todos os moradores da vila eram cúmplices, mas não demonstram nenhum sentimento de culpa. Ao contrário, querem transferir a responsabilidade para outros. Hitchens não consegue deixar de se sentir irônico. Parece que ele não precisa mais perguntar. O caso pode ser concluído depois. Avança para resumir. Os moradores que mataram a mãe dela, e o desgosto de ter alguém indesejado como seu guardião, tudo isso forçou a senhorita Louise a procurar seu pai biológico, uma criança com menos de 10 anos. Tinha apenas o padre Patrick para recorrer em busca de ajuda, em toda aquela grande vila. Portanto, a acusação de sequestro de criança contra o padre Patrick não se sustenta. O juiz pergunta a Benjamin se ele tem algo mais a dizer. Benjamin ainda quer continuar argumentando, dizendo que sempre se preocupou muito com a segurança de Louise, como seu guardião quando sua tutelada foi sequestrada. Quem não ficaria ansioso? Então o processo contra o padre Patrick foi, no máximo, uma preocupação excessiva. Mas é isso que um guardião deve fazer. É óbvio que sua intenção é resolver essa questão, mas Bator não lhe dá a chance. Como advogado de defesa, ao afirmar a inocência do meu cliente, acuso Benjamin de acusar falsamente o sacerdote, o que constitui blasfêmia contra Deus. Agora Benjamin realmente entra em pânico. Por quê? O Vaticano é extremamente sensível a atos blasfemos. Então o nível de punição também é extremamente alto. Ele não suporta essa punição. Ele fecha os punhos. Não, eu não posso morrer assim, tenho que fazer algo. Vendo que estão prestes a levá-lo embora, Benjamin não consegue mais se conter. Primeiro, ele lança maldições contra Vader. Então acusa Alistair de tentar completamente destruir seu único irmão. Mas Alistair ignora diretamente suas maldições raivosas e o encara friamente, trancado em sua cela. Benjamin não demonstra arrependimento. Sua expressão é arrogante e a voz estranha. Ele pergunta a Alistair do lado de fora da porta da cela: "Está satisfeito agora, irmão mais velho? Eu nunca vou perdoar você." Alistair apenas o olha em silêncio, sem dar resposta. Benjamin bate freneticamente na porta de ferro e ruge: "Você não tem direito de ser o amante da Lia. E também não tem direito de ser o guardião da Louise. Essa posição deveria ser minha." Lágrimas aparecem nos olhos de Benjamin, como se ele tivesse sofrido uma grande injustiça, enquanto continua zombando de Alistair. O que aconteceria se Louise soubesse seu segredo? O único herdeiro da família Imperator na verdade é. Alistair fica enfurecido com suas palavras, e alcança através da porta da cela para agarrar sua garganta, firmemente fazendo-o calar, encarando-o com raiva. "Você não terá muitas chances para espalhar boatos. Diga algo útil em vez disso." Meu irmãozinho Benjamin diz com ódio que não existem segredos que durem para sempre, o que faz Alistair perder toda a racionalidade. Ele aperta ainda mais a garganta de Benjamin. Benjamin continua a jogar combustível na fogueira. "O que você quer? Cortar minha língua pessoalmente?" Alistair cobre sua boca diretamente.
Só então Benjamin mostra uma expressão de pânico. Mas já é tarde demais. Sons de vômito vêm da cela. Depois de um tempo, Alistair sai da cela e se apresenta diante dos moradores. Ele primeiro expressa educadamente que, como pai biológico de Louise, está muito grato por terem cuidado dela, enquanto ela crescia. No segundo seguinte, um sorriso zombeteiro aparece no canto da boca dele. Sua expressão se torna cada vez mais implacável. Eu realmente admiro a solidariedade de vocês. E por isso, vou garantir que ninguém nunca mais negocie com esta vila, nem passe por aqui novamente. Espero que o povo desta vila viva junto, em solidariedade por muito, muito tempo. No trem de volta, Alistair sinceramente pede a Patrick que assuma uma posição no território Imperator. Ele explica que não só seria bom para Patrick, mas também é pelo bem dele e de Louise. Se algo acontecer com ele, só poderá confiar Louise a Patrick. Patrick se pergunta com curiosidade: não existe ainda a Dama Slayer? Ao ouvir isso, a testa de Alistair se franze levemente, dizendo que a dama é confiável, mas ao mesmo tempo não é confiável. Você é a única pessoa que conheço que seguirá o coração, e não o contrato. A atitude de Patrick obviamente suaviza, mas ele se preocupa que o Papa não o permita servir. O Imperator Alistair o tranquiliza: deixe isso comigo. O cardeal Itin será seu recomendador. Patrick fica um pouco surpreso com suas amplas conexões. Ao que parece, servir como bispo no território da família Imperator é um acordo fechado por enquanto. Seu coração está cheio de emoções misturadas, incluindo relutância em deixar a cidade onde vive, e a expectativa de ver Louise frequentemente. Ele pergunta a Alistair quais são seus próximos planos. Alistair responde com a máxima seriedade que quer confessar tudo a Louise. Logo chegam ao território Imperator. Alistair se apressa para encontrar sua filha primeiro. No momento em que Louise o vê, ela congela a princípio. Então ela se joga em seus braços animadamente, rindo tão feliz que seus olhos se curvam em crescêntimos, segurando sua filha naquele momento. Alistair sente todo o cansaço desaparecer do corpo. Depois de um tempo, ele examina Louise primeiro, cuidadosamente, confirmando que ela tem estado muito feliz nesses últimos dias, antes de se sentir aliviado. Após fazer algumas preparações mentais, ele lhe diz gentilmente que quer levá-la a um pátio. De mãos dadas, eles chegam a um lugar desolado. Louise, visitando ali pela primeira vez, olha ao redor curiosamente. Ela percebe que esse lugar já foi magnífico, mas muitas áreas desabaram. Agora ela está intrigada porque o pai a trouxe ali. Alistair conduz Louise ao centro, onde está uma estátua. Ele fala gentilmente para uma construção em miniatura diante deles. Louise, sinto muito ter demorado tanto para trazê-la aqui. Louise mostra uma expressão incrédula, entendendo instantaneamente onde estão. Lágrimas enchem seus olhos. Sua voz embargada pela emoção. Mãe é mãe. Ela lentamente estende a mão para tocar a lápide. É realmente a mãe. Imediatamente ela começa a chorar, cobrindo a boca com a mão para não soluçar alto. Alistair, com o coração partido, a puxa para seu abraço, acariciando suas costas suavemente. Louise chora por um tempo antes de se acalmar. Você amava a mãe, pai? Os olhos de Alistair ficam levemente vermelhos ao responder seriamente. Eu a amava muito. Que palavras nunca poderiam expressar adequadamente meus sentimentos. Louise sente que o pai trazê-la aqui significa que ele está preparado para lhe contar a verdade. Ela pergunta cuidadosamente por que ele nunca foi encontrá-la. E a mãe, Alistair, de fato, não mais evita a questão, confessando para Louise sobre seu corpo desumano, mostrando escamas cobrindo partes do corpo. Louise olha chocada com os olhos arregalados. Alistair força um sorriso para ela. É feio, não é? Mas seus olhos mostram vulnerabilidade. Ele também tem medo de que Louise o odeie. Afinal, nenhuma criança quer que o pai seja um monstro. Após o choque inicial, Louise lentamente estende a mão para tocar suavemente as escamas em seu corpo. Ela não sente medo nem nojo, apenas dor no coração. Vendo o pai descrever isso com uma expressão tão triste, pela expressão dele ela pode ver que deve ter levado muito tempo para ele aceitar ser diferente dos outros, porque sua dor é evidente. Ela pergunta com preocupação se as escamas doem. Só com essas palavras, Alistair sente como se tivesse encontrado salvação. Ele lhe diz gentilmente que não dói mais. Então ele conta tudo para Louise. Essa é a história de 8 anos atrás. Antes de Louise nascer, o sangue da família Imperator despertará a criatura mítica para preparar aquele dia. O herdeiro da família Imperator deve passar por um treinamento árduo para garantir que seja forte o suficiente para suportar. A família Imperator há muito vive no Monte Alnar.
território de um dragão. Era natural para os imperadores converterem o poder do dragão, para preparar o dia em que a criatura mítica despertaria dentro deles. Assim o dragão ganha imortalidade, vivendo dentro dos corpos do imperador. Após atingir a maioridade, o herdeiro usaria o poder do dragão para se preparar para o despertar da criatura mítica. Dragões são os reis de todas as serpentes. Então o totem da família Imperator é a serpente. Alistair seria o herdeiro, recebendo o poder do dragão, pois ele mostrava talento excepcional desde a infância. E os anciãos da família tinham grandes expectativas, mas por alguma razão ele ainda não havia despertado. Após atingir a maioridade, tanto membros diretos quanto da linhagem lateral começaram a demonstrar insatisfação. Os ramos até queriam remover Alistair da posição de herdeiro, vendo a família Imperator desmoronar de dentro para fora. Os anciãos ficaram cada vez mais ansiosos. Finalmente decidiram forçar Alistair a despertar o poder do dragão, tornando uma forma meio humana, meio besta, talvez nem meio humano, porque ele havia perdido sua humanidade. Então Alistair passou 6 anos vivendo como uma besta selvagem. Durante esse período, graças aos cavaleiros Alnar e vassalos competentes, a família Imperator foi impedida de cair, mas muitos propuseram matar Alistair, essa criação fracassada, e encontrar um novo herdeiro. Por volta dessa época, Alistair finalmente se libertou de sua natureza bestial e recuperou sua alma humana. A família Imperator já havia perdido seu antigo status e declinava rapidamente, recordando isso. Alistair conta a Louise que mandou Leia embora porque se o ritual falhasse, no pior caso ele poderia ter matado Leia como resultado. Ele falhou infelizmente e se tornou uma besta corrompida pelo poder do dragão. O dragão da montanha Alnar é ganancioso e cruel. A razão de Sylvester ser tão frio e ter mais pedras de mana que outros lugares é tudo por causa do dragão. Louise olha tristemente para o pai, supondo que ele provavelmente se chama de criação fracassada, por essa razão também. Mas mesmo corrompido em besta, Alistair diz que nunca perdeu a esperança de recuperar sua humanidade, porque ele continuava pensando em sua amada Leia. Em seu coração ele podia manter sua forma atual. Leia era seu pilar espiritual. A pedra no coração de Louise finalmente se acalma. Graças a Deus, o pai não evitou intencionalmente encontrar a mim e a mamãe. Alistair continua, explicando que logo após recuperar sua humanidade, Dama Slayer veio até ele, porque queria fazer um acordo com ele. Ela queria as pedras de mana da montanha Alnar, e Alistair tinha o dever de reviver a família Imperator. Então o acordo deles foi que a dama o ajudaria a restaurar o antigo status da família Imperator em 2 anos, enquanto ele daria à dama uma certa parte das minas de pedras de mana e o título de Grande Duquesa. Mas mais do que isso, o que ele mais queria fazer era encontrar Lia. Mas quando ele se viu no espelho pela primeira vez, a vergonha instantaneamente esmagou sua determinação de encontrar Lia. Ele era apenas um monstro feio, como uma criação fracassada. Ele acreditava não ter o direito de ver Lia. O homem covarde, inseguro, perdeu a coragem de encontrar sua amada. Somado a isso, as famílias Ramos restantes tinham alguns que esperavam que ele revivesse a família, alguns que esperavam que ele ressuscitasse a família, e outros que monitoravam cada um de seus passos para eliminá-lo. Então, ele simplesmente se dedicou toda sua energia para reconstruir a família. Mas a família Imperator suportou 6 anos de conflitos internos, e os vassalos e o povo sempre se sentiram inquietos. O método mais simples e eficaz era preencher a vaga de duquesa. Então a magnata dos negócios, Dama Slayer, era mais adequada para essa posição do que qualquer um. Como grão-duque da família Imperator, ele não teve escolha senão aceitar esse acordo. 2 anos depois, agora, Imperator se tornou governante do norte, que ninguém mais ousa cobiçar. Alistair conseguiu reviver a família, enquanto Dama também se tornou a futura grã-duquesa, aos olhos do povo, e as escamas em seu rosto começaram a desaparecer gradualmente. Nos últimos 2 anos, embora tenham desaparecido, ele ainda não é humano, não consegue dormir facilmente e não pode comer comida humana. Alistair pede desculpas a Louise novamente, por não tê-las encontrado antes. Mas Louise, eu só amo sua mãe, eu quero compensar você, torná-la uma Imperator legítima. Então isso deve ser tornado público. Louise se preocupa com o pai, ela pode sentir que ele sempre foi muito consciente de sua identidade monstruosa. Mas será que é realmente certo que todos saibam disso? Alistair responde gentilmente que está tudo bem. Depois de entender todas as razões, ela sabe que deveria compreender o pai,
mas na verdade ela ainda guarda ressentimento por ele, por não ter encontrado a mãe por 8 anos. Porque todas as manhãs, ao abrir os olhos, a primeira coisa que sente é o fato de que a mãe não está lá. O tempo todo, ela mentia quando dizia que entenderia o pai. A tristeza a domina constantemente, fazendo-a desabar nessa situação. Ela realmente não consegue entendê-lo, agora que conhece suas lutas. Embora ela vacile um pouco, o ressentimento em seu coração ainda não desaparece. Alistair levanta a mão querendo acariciar sua cabeça, vendo sua expressão triste, porém resistente. Ele hesita porque percebe que Louise ainda guarda mágoas dele, por não ter encontrado Leia a tempo. Alistair apressa-se em pedir desculpas a Louise. Sinto muito, não espero que me perdoe imediatamente. Só espero que algum dia minha voz carregue um tom de súplica. No final, Louise o vê tão triste, e tenta se convencer a perdoá-lo, mas não quer dizer coisas contra seu coração. Então ela se levanta e diz com tom sério: Pai, então eu vou observar suas ações antes de decidir se o perdoo. Alistair concorda rapidamente, contanto que Louise lhe dê uma chance. Ele está disposto a passar a vida inteira compensando-a. Alguns dias depois, chega o dia do julgamento final de Benjamin, e eles vão ao tribunal. Antes de entrar na porta, Alistair se preocupa que ela possa ter trauma psicológico relacionado a Benjamin. Ele diz a ela que se não quiser ver Benjamin, pode enviar um representante. Louise responde com voz firme que não. Eu preciso ver com meus próprios olhos, que ele receberá o que merece. Eu tenho esse direito. Alistair segura sua mão e entram na sala do tribunal. A boca ferida de Benjamin agora está envolta em bandagens. Ao ver que Louise realmente veio ao tribunal, ele grita animadamente, mas só consegue emitir sons abafados. Ao vê-lo em estado tão miserável, Louise sente uma estranha mistura de emoções. O homem, que uma vez a manteve cativa com tamanha autoridade cruel, também tem dias em que é tão miserável. Alastor imediatamente bloqueia a visão dela de Benjamin. Louise sorri e segura a mão dele, dizendo para ele não se preocupar com seu pai. Eu estou bem se ficar demais. Eu vou avisar, só então Alastor se sente aliviado, levando-a para ficar de pé na mesa do autor. Este julgamento tem 3 propósitos. Primeiro, limpar o nome de Patrick. Segundo, provar que tudo isso foi obra de Benjamin. Terceiro, para Alistair revelar segredos desconhecidos por anos. No entanto, para o juiz Benjamin, eles devem esclarecer porque Alistair nunca visitou Nova York após o nascimento de Louise. Kitchens finalmente levanta essa pergunta. Alistair fecha os olhos com força, como se estivesse tomando alguma resolução. Embora confessar aqui que é uma criação fracassada, cause a reputação e o prestígio da família Imperator despencarem. Agora ele está aqui como pai de Louise, não como chefe da família Imperator. Então não precisa lutar com isso. Então ele revela as escamas em seu corpo diante de todos. Imediatamente murmúrios e discussões surgem ao redor. Alguns até o acusam em voz alta de ser um monstro. Louise aperta a mão do pai com força, confortando para não levar aquelas palavras a sério. Alistair ajeita suas roupas e dá a Louise um sorriso aliviado. Ele só se importa se sua filha ficará triste. Ele não liga para as palavras cruéis dos outros. Alistair começa a contar sua história lentamente. Depois que a história termina, as pessoas presentes vão se acalmando gradualmente. Hitchens começa a interrogar Louise. Senhorita Louise, o Lord Benjamin abusou de você. A Louise atual não teme mais Benjamin. Seu olhar está mais determinado do que nunca. Ela fala sobre todas as ações malignas de Benjamin contra ela. Alistair, com o coração partido, a segura fortemente em seus braços. O que ele não sabe é que as ações de Benjamin na vida anterior foram 100 vezes piores do que nesta vida. Mas isso já não importa mais. Desde que Benjamin receba o castigo merecido, isso já é suficiente. Benjamin encara Louise com rancor, mas infelizmente não consegue falar. Uma sentença completa finalmente. Benjamin é condenado à prisão perpétua, com os pulsos cortados. Benjamin encara vazio antes de ser levado. Ele olha fixamente para Louise, como se quisesse devorá-la viva. Mas Louise olha diretamente para ele. Sem recuar, nunca mais terá medo dele. Finalmente o caso de Benjamin chega ao fim. O nome de Louise está prestes a ser registrado na família. Mas primeiro precisam escolher um nome do meio para ela. Todos se sentam juntos, conversando enquanto ajudam a pensar em nomes. Alistair explica que antigamente, as pessoas acreditavam que nomes tinham poder. Sempre que você chama o nome de alguém, está desejando saúde e felicidade para essa pessoa. Eric sugere buscar nomes de santos em livros de história.
Os gêmeos acham que Louise é uma princesa, e deve ter o nome de princesa mais bonito. Eles perguntam rindo o que Louise acha, e ela balança a cabeça confusa. Alastor de repente fala um nome, Aurélia. Na língua antiga significa preciosa como ouro, simbolizando que ela brilhará como ouro. Ele pergunta esperançosamente para Louise se ela gosta desse nome do meio. Louise olha para cima com um sorriso brilhante. Louise levanta o olhar com um sorriso brilhante, e acena vigorosamente. A partir de hoje, ela será chamada Louise Aurélia Imperator. Naquela noite, para celebrar o fim de tudo, eles fazem uma pequena festa. Patrick e Philip estão provando vinho. Os gêmeos importunam Eric para brincar juntos, e Dami provoca dizendo que ele é realmente popular. Vendo essa cena, Louise reflete sobre como tudo é maravilhoso, e está tão grata por ter uma vida tão feliz. Dami de repente se aproxima dela. Ela tira uma caneta requintada e a entrega para Louise, envergonhada, dizendo: a festa foi organizada meio às pressas, e da próxima vez vou dar um presente melhor. Louise pega rapidamente a caneta e agradece. Obrigada, mãe. Ela quer chamar Dami de mãe, mas de alguma forma não consegue dizer essa palavra. Finalmente muda para Dami, compreensiva. Diz para ela não se forçar a chamá-la de mãe. Louise, você só tem uma mãe, então posso me tornar sua boa amiga. Louise olha para o pai, recebendo seu sinal. Ela concorda feliz. Ela gostava da Dami mesmo antes de vir aqui, então está muito feliz por ser amiga da Dami. Elas se abraçam calorosamente de longe. Parecem exatamente uma família harmoniosa de três. Essa cena comovente faz Karina e Cal sentirem falta do pai, que não voltou há muito tempo. Irish, que está por perto, logo os conforta, percebendo Karina e Cara desanimados. Louise corre preocupada, perguntando o que aconteceu. Karina se joga em seus braços, buscando conforto enquanto Carla observa com inveja. Louise estende a mão calorosamente, convidando-o para se juntar a elas. Nesse momento, Louise parece exatamente um anjo aos seus olhos. Ele imediatamente se aproxima. Após a explicação deles, Louise entende que eles sentem falta do pai, então querem mudar o pedido da oração de dormir, para pedir que o pai volte logo para casa. Mas eles temem que mudar o pedido no meio impeça que se realize. Eric sugere comprar decorações da festa de São Nicolau. Vendo expressões confusas deles, Eric explica que a festa de São Nicolau é realizada em memória do São Nicolau neste dia. As pessoas penduram muitas decorações nas árvores e fazem pedidos. Então eles imediatamente pegam uma carruagem para as ruas movimentadas, para comprar decorações, com Dami se juntando a eles. Ela aponta sorrindo para uma parte da rua, e diz para Louise: Louise, esqueci de te contar que tudo aqui, incluindo aquele prédio, pertence a você. Este é o presente dela para Louise. Ela diz que tudo que Eric tem, Louise também deve ter, mas esse presente é muito valioso. E Louise hesita, querendo recusar. Dami a interrompe, e a convida para olhar as lojas juntas. Ela diz para Louise prestar muita atenção, observar como ela se apresenta e como as pessoas reagem. Então ela leva Louise ao balcão, e exclama dramaticamente: isso é bem legal, e logo depois, um grupo de pessoas corre para comprar o que ela elogiou. Louise fica perplexa ao invés de explicar primeiro. Dami pergunta o que ela acha. Louise pensa por um momento e diz corajosamente seu palpite: porque você é uma pessoa incrível, então se gosta de algo, deve ser um produto de alta qualidade. Dami concorda aprovando. Então Louise, você também pode viver de forma mais ousada e decidida. Eu farei todos tratarem todas as suas atitudes como tendência também. Louise está profundamente emocionada, porque sabe que Dami realmente se importa com ela. Karina e Carol, depois de escolherem seus presentes, correm entusiasmados até ela, cercando-a ao saber que ela ainda não escolheu seu presente. Eles oferecem afetuosamente para ajudar a escolher juntos. Enquanto isso, no palácio, todos procuram ansiosamente pelo príncipe. A carruagem em frente ao palácio de repente se move. Só então os atendentes descobrem Sua Alteza. Sentado na carruagem, Idris sorri, dizendo que também não sabe para onde ir, mas que deve retornar em breve. Com isso, ele conduz a carruagem embora. A rainha, observando a cena do andar de cima, suspira impotente. Ela ordena aos cavaleiros que o tragam de volta imediatamente. Não o deixe se aproximar do território do Imperator. Idris está sentado sem rumo na carruagem, deixando o cavalo andar livremente. Ele também não sabe para onde o cavalo vai levá-lo, mas sente que qualquer lugar seria melhor do que o palácio. Pelo menos pode respirar um pouco neste momento. Louise, que raramente sai, planeja escolher presentes para todos.
mas está em dúvida sobre quais presentes dar. Finalmente, ela pergunta diretamente a eles que presente querem. Eri diz que quer tinta nova. Karina quer uma espada, Caro quer um livro de magia. Mas pensando que pode ser difícil encontrar isso aqui, preocupado em dificultar para Louise, ele acrescenta que desde que seja da sua parte, vai gostar de qualquer coisa. Louise promete que vai se esforçar para encontrar um livro de magia. Então ela sai sozinha para comprar os presentes. De repente, vozes discutindo vêm de trás. Quem é ela? Isso mesmo. É ela. Louise se vira curiosa. Mas vozes maliciosas se espalham. Ela é aquela filha bastarda, seu homem. Não muito longe discutem na frente dela, que ela é apenas uma filha ilegítima, especulando maldosamente, que ela se aproxima de propósito de Alistair para a herança. Também dizem que Louise não parece muito com a filha biológica de Alistair, sugerindo que Benjamin pode ser o pai real dela. Louise treme de raiva. Ela encara com raiva os dois homens fofoqueiros, e eles não percebem que a pessoa em questão ouviu o que disseram, até começando a discutir descaradamente como Alistair é, como um monstro. Ao ouvi-los difamando seu pai, Louise não aguenta mais, irritada por falarem aleatoriamente, sem conhecer os fatos. Ela avança grosseiramente para interrompê-los. Ouvi tudo, vocês conhecem meu pai. Já o viram com seus próprios olhos. Sabem o quão bom ele é. Se não sabem ou não entendem, então não falem levianamente. Mas eles negam descaradamente estar falando de Alistair. Louise está tão zangada que quer despedaçá-los. Dami aparece de repente ao lado dela, dizendo a Louise para não ficar brava, porque essas pessoas não valem sua raiva. Os gêmeos e Eric que chegam, imediatamente cercam Louise em postura protetora. Dami caminha em direção ao casal fofoqueiro, e os convida para uma festa, dizendo que podem ir vestidos casualmente, porque o local da festa é no tribunal. Ao ouvirem suas palavras ameaçadoras, os dois saem cheios de arrependimento. Dami elogia Louise por ter reagido bem. Você faz parte da família Imperator, e é a única filha de Alistair. Você tem o direito de ficar brava com isso, mas não leve as palavras deles a sério. Karina e Caro confortam Louise, dizendo que se encontrassem essa situação, com certeza dariam uma surra neles. Eric diz a Dami que vai chegar tarde hoje em casa, adivinhando o que ele vai fazer. Dami responde apenas, dê um castigo a eles. Eric se aproxima de Louise gentilmente. Louise, não se importe. Não importa o que os outros digam. Você é minha irmã. A tristeza dela é completamente acalmada pelo conforto deles, e ela mostra um sorriso livre de qualquer melancolia. Eric também se sente aliviado. Os dois que saíram, reclamam desanimados da má sorte de terem cruzado com Dami, justamente ele. Eric se aproxima deles deliberadamente e esbarra com força. O homem que foi esbarrado pergunta a Eric desagradado se ele está procurando confusão. Eric acena honestamente com a cabeça. Eu sou o irmão mais velho daquela criança que vocês acabaram de zombar. Vou fazer vocês entenderem profundamente as consequências de deixarem minha irmã infeliz. Ao voltar, Louise se sente um pouco indisposta, e um grupo de pessoas se reúne ao redor da cama dela. Com preocupação, Karina e Cara perguntam se ela está com dor no estômago. Ela diz timidamente que o corpo está bem. Alistair acaricia suavemente o rosto dela, beija sua testa e diz para ela descansar bem. Mas Louise segura a mão dele e pergunta cuidadosamente: você pode dormir comigo hoje à noite, pai, já que sua filha precisa dele. Alistair naturalmente fica mais do que feliz em aceitar. Os outros se despedem de Louise e saem. Louise conta ao pai que algo aconteceu hoje. Alistair pergunta nervoso o que aconteceu. Louise diz para não se preocupar. Por quê? Todos já deram uma lição naquelas duas pessoas. E ela também não ficou de braços cruzados hoje. Todos estiveram ao seu lado dando força. Pai, mas eu ainda quero agir mimada com você, porque você é a pessoa que mais pode me confortar. Alistair sente seu coração quase derreter, enquanto também se arrepende de não ter saído com ela. Ele secretamente promete em seu coração que vai fazer isso acontecer. Ninguém poderá falar palavras tão insultuosas no futuro. Naquela noite Louise tem um sonho. No sonho, uma grande árvore com casca macia e marrom. Parece até mais alta que Dami. Uma brisa que parece fria como o pai, mas muito suave sopra através das folhas, da cor das pupilas de Eric que crescem, e o riso dos gêmeos se transforma em flores e borboletas. Seu calor preenche os arrependimentos da vida passada dela. Agora ela se sente extremamente feliz e satisfeita. No dia seguinte, Idris chega ao território do Imperator. Ele se surpreende que o cavalo realmente o trouxe até aqui. Ele coça a cabeça constrangido, pensando que a propriedade é tão grande que provavelmente não vai encontrar Louise.
Vozes de discussão dos servos próximos chegam aos seus ouvidos. Senhorita Louise não está de bom humor, desde que voltou da vila. Claro que não, como ousam aquelas pessoas malditas dizer, que a senhorita Louise não é filha biológica de sua graça, só por causa da cor do cabelo dela. Idris parece surpreso, ele soube de Alistair, processando Benjamin pelos jornais. Ele imagina que talvez algo mais tenha acontecido. Guiado por um servo, Idris vai para a sala de recepção. Na cozinha, Michelle está liderando as crianças fazendo biscoitos. Louise faz 2 biscoitos. Um é o pai dela, o outro é a mãe. Michelle elogia ela por fazer bem. Recebendo elogios, Louise sorri feliz, e ela pergunta curiosa, se os gêmeos se parecem muito com o Conde Adrian. Eles acenam com a cabeça. Todos dizem que somos versões em miniatura do pai. Mas o Conde Adrian foi para o gigante estudar o uso da pedra de mana. Mencionando isso, eles ficam zangados e tristes, porque seu pai prometeu voltar logo, mas quebrou a palavra. Louise rapidamente avança para consolá-los. Logo o ambiente na cozinha retorna ao riso anterior, e a alegria, os biscoitos são rapidamente assados. Depois que Louise pega seus próprios biscoitos, ela fica em silêncio. Como seria se a cor do cabelo dela fosse preta, como a do pai dela? Eles pareceriam mais uma família nesse caso, e ninguém faria mais esse tipo de fofoca. Então ela pega a calda de chocolate, planejando pintar o cabelo do biscoito de preto. Eric pergunta confuso, por que ela não usa calda de morango para o cabelo? Louise entra em pânico sem saber como responder, mas ela não quer passar seu mau humor para eles. Então ela se vira e solta uma frase, vou sair para descansar um pouco. Eric pergunta nervoso e confuso, se ele fez algo errado, e as pessoas ao redor acenam com simpatia. Louise, saindo da cozinha, planeja dar uma volta pelo jardim. De repente ela vê uma garrafa de tinta preta na mesa. Segurando a garrafa de tinta, ela anda rápido pelo caminho, mas ela esbarra em Idris, vindo na direção oposta. Ambos caem no chão simultaneamente. Vendo-se por cima de alguém, Louise pergunta impotente se ele está bem. Olhando para cima, ela descobre que é, na verdade, o garoto que conheceu uma vez antes. Depois de se levantar, Louise pergunta curiosa a Idris como ele veio parar ali. Ele admite honestamente que foi a carruagem que o trouxe ali por acaso. Notando a garrafa de tinta na mão dela, ele pergunta curioso para que aquilo serve. Tendo tido uma experiência de confiança com ele, ela não esconde e conta para ele que quer tentar se essa tinta preta pode tingir seu cabelo rosa de preto, conectando isso à conversa anterior do criado. Idris adivinha instantaneamente o que ela quer fazer. Ele força a garrafa de tinta para fora da mão dela. Vou confiscar isso temporariamente. Você não quer realmente tingir seu cabelo de preto voluntariamente. Quer, é por causa do que os outros disseram, porque a cor do seu cabelo é diferente da sua família. Então você quer tingir de preto, certo? Louise se pergunta como ele sabe. De repente, ela pergunta em voz alta se ele a seguiu naquele dia. Idris, você também sabia da minha identidade, e se aproximou de mim por diversão. Idris inicialmente se aproximou de Louise por diversão, mais precisamente talvez por curiosidade. Ele estava curioso para saber que tipo de pessoa era a filha de Alistair, mas depois de passar tempo juntos, ele descobriu que a situação de Louise era muito parecida com a dele, ambos sabendo as respostas, mas incapazes de fazer algo a respeito. No momento em que percebeu isso, seus sentimentos por ela passaram a ser mais que mera curiosidade. Ele segura a mão dela e diz suavemente para não chorar, explicando que ele realmente a seguiu de propósito da última vez, mas dessa vez ele realmente veio aqui por acaso. Ele se curva, pedindo desculpas pelo comportamento irracional da última vez. Então ele diz que ouviu sobre o julgamento de Benjamin, e rumores sobre ela a caminho daqui. Então ele entendeu tudo mais ou menos. Ele pergunta se aqueles boatos a deixaram triste, e seu comportamento irracional a deixou ainda mais triste. Ele pede desculpas a ela novamente. Embora Louise ainda esteja triste, suas emoções se acalmam consideravelmente. Ela também pede desculpas a Idris pelo tom rude. Há pouco, Idris acena com a mão dizendo que pode entendê-la. Louise pediu para ele devolver o frasco de tinta para ela, mas Idris não demonstra ceder nesse assunto. Não importa o quanto ela tente pegá-lo, ele não vai dar para ela. Louise pergunta com raiva se essa é a atitude que alguém deveria ter. Ao pedir desculpas durante uma discussão, Idris é novamente derrubado por ela. O rosto dele fica vermelho, enquanto ele diz para ela não chegar tão perto dele. Louise pede irritada para ele devolver o frasco de tinta. Andrew insiste e diz que não quer que ela pinte o cabelo. Sua cor de cabelo é bonita.
Ao ouvir o elogio, Louise fica paralisada. O rosto dela instantaneamente cora. Ele estende a mão para tocar alguns fios do cabelo dela, com um sorriso sincero no rosto levemente corado. Sua cor de cabelo é como as rosas cor-de-rosa que florescem em maio. É particularmente chamativa. Louise fica com os olhos marejados. Seria mentira dizer que ela não ficou emocionada, mas ela ainda insiste que mesmo que ele diga isso, ela não se sente feliz ao perceber que está prestes a chorar. Idris acaricia carinhosamente suas costas para confortá-la. Louise não consegue mais se conter, e desaba em lágrimas em seus braços. Para ser honesta, ela não quer mudar a cor do cabelo de jeito nenhum. Ela gosta dessa cor, porque é a mesma da mãe dela. Mas no momento em que viu aquele frasco de tinta preta, ela de repente se perguntou se o cabelo dela também fosse preto. Será que ela não teria mais que ouvir aqueles boatos e fofocas? Idris continua a persuadi-la a desistir da ideia de pintar o cabelo toda vez que o cabelo novo crescer. Você terá que pintar de novo, mesmo que você ceda um pouco aos pensamentos dos outros. Eles não vão ficar satisfeitos. Você pode acabar perdendo completamente a si mesma. Louise fica convencida por ele. Ela promete a Idris que vai tentar não se deixar influenciar pelos outros. Já mais calma, ela percebe que ainda está deitada sobre ele. Ela se levanta abruptamente e pede desculpas de forma desconexa. De 10 de pressionar você. Idris diz gentilmente, tudo bem, e devolve o frasco de tinta para ela, já que ele já a ajudou a resolver seu conflito interno. Ele se despede de Louise e se prepara para partir. Louise o segura sinceramente agradecendo. Idris pega a mão dela e beija o dorso da mão dela. Então não caia de novo quando nos encontrarmos da próxima vez. Neste momento, os cavaleiros vêm escoltá-lo de volta ao palácio. Realmente é hora de ele partir. Ele secretamente espera em seu coração que o encontro deles não seja um destino fadado ao fracasso, porque desde o primeiro olhar até agora, ele já começou a gostar dessa garota à sua frente. Louise acena se despedindo e deseja uma boa viagem. À noite antes de dormir, quando Alistair ajuda Louise a pentear o cabelo, ele não consegue deixar de pensar em Lia. Sua mãe ficava muito bem com rabos de cavalo, e quando o verão chegava com a estação das rosas florescendo, ela trançava o cabelo em tranças parecidas com rosas. Essas palavras imediatamente a fazem lembrar do elogio de Idris sobre seu cabelo. Durante o dia seu rosto fica levemente corado, pensando, Idris realmente sabe dizer coisas que a deixam tímida. Pensando bem, ela parece não saber nada sobre ele além do nome. Vendo-a com expressão pensativa, Alistair a faz cócegas para animá-la. No dia seguinte, Philip informa a Alistair que os cavaleiros enviados pela rainha estão esperando há vários dias, mas Alistair manda eles continuarem esperando. Passa pela sua cabeça que a rainha pode contactá-lo depois que o julgamento terminar, mas isso está acontecendo muito antes do esperado. Ele espera que não seja o que está pensando. Do outro lado, no Palácio Real, a rainha ordena que Idris fique confinado em seu quarto por alguns dias. Depois que o atendente sai, a rainha murmura para si mesma, quão tolo você é, eu tenho outras formas de te receber. Até você me faz esperar num piscar de olhos. Seu amado filho e nora estão ausentes há 4 anos. Louise, enquanto todos sofrem, você sozinha está desfrutando de uma vida pacífica em um lugar desconhecido. A rainha sabe que essa criança também tem seu próprio passado doloroso. Para evitar se emocionar, ela também aprendeu bastante sobre o passado de Louise. Ela realmente espera encontrá-la em breve. No dia seguinte, Alistair chama Louise e lhe entrega a relíquia da família. Ela fica lisonjeada. Alistair diz para ela aceitar com tranquilidade. Você é minha filha, e será a chefe da família Imperator. No futuro, Louise fica tão chocada que quase deixa cair o que segura nas mãos. Ele explica que há uma profecia sobre o sangue da família Imperator. Diz que uma criança com sangue Imperator despertará a criatura mítica e trará paz ao mundo. Portanto, o herdeiro Imperator deve se tornar forte, para que quando a criatura mítica despertar, possa controlar e usar esse poder. Por isso os herdeiros da família Imperator devem treinar diligentemente para acumular força. Aliás, eles se tornaram a espada real e receberam a confiança absoluta da família real. O que ela segura nas mãos é o ovo da criatura mítica, passado de geração em geração na família deles. Louise fica paralisada. Ela não segura firme o objeto nas mãos. Ele cai no chão. Ela se desculpa freneticamente com o pai. Alistair a conforta dizendo que está tudo bem. Ele pega o tesouro e entrega novamente a ela. Ao receber o tesouro, Louise sente uma certa pressão. Ela pergunta nervosa ao pai: o que acontece?
Se o ovo da criatura mítica não é eclodir, Alistair acaricia sua cabeça dizendo para não ficar nervosa. Então o próximo herdeiro herdará o ovo. Assim como nossos antepassados sempre fizeram. Agora ele é seu, então carregue-o sempre com você. Louise concorda pesadamente com a cabeça. À noite, Louise brinca um pouco com os gêmeos. Eles relutam em se separar dela. Anna quer levar Louise para seu quarto para dormir. Serena se apega a ela, não deixando-a ir. Louise indulgentemente concorda em dormir com elas naquela noite. As três se abraçam felizes juntas. O festival de São Nicolau está chegando. Elas discutem subir a montanha amanhã, para cortar a maior árvore e decorá-la. Eles também estão animados porque poderão comer todos os biscoitos que fizeram naquele dia. Caro sugere pedir a ajuda dos cavaleiros ao nar nos preparativos. Carina concorda com a cabeça. Louise está cheia de curiosidade sobre que tipo de pessoas eles são, já que ela nunca viu ninguém da Ordem da Noite. Por um momento, ela está muito ansiosa pela chegada de amanhã. No dia seguinte, Serena e Cal levam Louise ao campo de treinamento dos cavaleiros. Louise observa a cena diante dela maravilhada. Os cavaleiros que estão lutando percebem que a senhorita Louise chegou, e os movimentos de suas mãos param completamente. Franz, o vice-capitão dos cavaleiros de Elnora, pergunta a eles insatisfeito por que pararam. Louise dá um passo à frente e cumprimenta os cavaleiros com uma reverência. Prazer em conhecê-los, eu sou Louise Aurelia Imperator. É um prazer conhecê-los. Os cavaleiros de Elnora ficam todos encantados com ela, exclamando o quanto ela é fofa. A tosse de Franz interrompe a conversa deles. Ele dá um passo à frente e se ajoelha em um joelho, inclinando-se respeitosamente para Louise. Eu sou Franz, vice-capitão dos cavaleiros de Elnora. É uma honra conhecê-la, jovem senhorita. Se precisar de algo, por favor, peça a nós. Ela pergunta cuidadosamente se ele pode acompanhá-la para procurar uma árvore decorativa para celebrar a festa de São Nicolau. Logo um grupo de pessoas está vestido e pronto para subir a montanha. Louise também leva Lina junto. Os cavaleiros perguntam a ela com preocupação se está com frio. É só avisar, podemos tirar nossos mantos e camisas e dar para você. Vendo eles com os peitos descobertos, ela cobre os olhos com o rosto vermelho. Carla reclama que eles são realmente muito indelicados. Irish, atrás deles, também apressa-se para cobrir os olhos de Carina. Depois disso, eles sobem lentamente a montanha. Louise fica muito agradecida que Franz tenha concordado tão prontamente com seu pedido. Franz diz: poder ajudá-la é uma honra da Ordem dos Cavaleiros. Um cavaleiro atrás deles diz entusiasmado para Louise que, se ela se cansar, é só avisar que eles podem carregá-la a qualquer momento. Cara diz que suas pernas doem. O cavaleiro imediatamente retira o sorriso e o repreende duramente, dizendo que ele precisa fortalecer seu treinamento físico. Seu tom está cheio de desprezo, e seu comportamento de 2 pesos e 2 medidas deixa Caro sem palavras. Louise, que testemunha essa cena, não pode deixar de sorrir. Logo eles chegam a uma área aberta. Louise sente-se estranha e pergunta a Franz confusa: por que a floresta aqui é diferente dos outros lugares? Como se tivesse sido limpa. Franz fica extremamente chocado, olhando fixamente à frente, parecendo estar atordoado. Louise o chama 2 vezes e só então ele reage e explica para ela que este lugar é seu campo temporário de treinamento de inverno. Louise suspira dizendo que é realmente bonito aqui, mas a montanha Elnar tem um terreno traiçoeiro, que pessoas comuns provavelmente não conseguem escalar facilmente. Franz concorda, por isso até mesmo a dama Isler teve que passar por muitas dificuldades quando ela estabeleceu pela primeira vez que havia uma mina de pedras de mana aqui, porque há um dragão vivendo nesta montanha, o que está ligado à sua graça. Louise fica interessada ao ouvir isso. Ela pergunta curiosa a ele se devem cumprimentar o dragão quando o virem. Franz imediatamente balança a cabeça e explica para ela que o dragão é perigoso. Além disso, há muitas outras criaturas na montanha Elnar, mas sempre que animais perigosos se aproximam, Lina me avisa. Graças a Lina, muitas pessoas sobreviveram por causa disso. Louise lembra que Lina também a salvou uma vez. Ela não resiste e avança para abraçar Lina gentilmente, agradecendo novamente por ter salvado sua vida naquela época. Lina também aninha-se obedientemente nela. Franz observa essa cena com uma expressão satisfeita. Então eles planejam escolher uma árvore por aqui, para levar de volta antes de começar o trabalho. Franz lembra Elise especificamente para não se afastar demais. Justamente quando tocam em uma árvore, de repente um pássaro começa a bicá-lo selvagemente. Por mais que tentem espantá-lo, ele não vai embora. Louise também percebe aquele pássaro
depois de fazer contato visual com ele. O pássaro de repente fala alto para ela. Entregue meu filho após dizer isso. Ele voa rapidamente em direção a Louise, vendo o pássaro se aproximar cada vez mais dela. Louise percebe que ela realmente consegue entender o que o pássaro disse, com medo de que ela possa se machucar. Franz ao seu lado apressa-se para espantar o pássaro. Louise diz chocada que o pássaro está falando. Franz parece confuso, dizendo que só ouve o canto do pássaro. Ela corre curiosa em direção ao pássaro, perguntando o que ele quis dizer com o filho que mencionou. O pássaro também fica surpreso, que ela consegue entender o que está dizendo, e explica que o que Louise está usando no pescoço é seu filho. Louise lembra instantaneamente que o pai uma vez disse que, para evitar que as pessoas cobiçassem a relíquia da família, o colar foi encantado para esconder sua aparência original. Supondo que o pássaro à sua frente pode ser uma criatura mítica, ela entrega o colar para ele. O pássaro bica o colar algumas vezes, e um círculo mágico aparece. Lina surge de repente atrás do pássaro e fareja ao redor. Então abre a boca bem larga, prestes a engolir. Louise rapidamente avança para detê-la, e Lina para tempo. Louise pergunta curiosa ao pássaro por quê. Ele diz que esse ovo é seu. O pássaro explica que esse ovo leva 300 anos para chocar. Ele só teve o ovo por meros 100 anos. Então seu ovo foi roubado em apenas um segundo. O pássaro acusa-os com raiva de serem ladrões desprezíveis. Louise explica apressadamente que não sabia que esse ovo foi roubado. Ela explica que é a relíquia da família, passada por gerações. E ela pergunta curiosa, por que ele não veio procurar o ovo antes. Ele diz que originalmente uma cobra gigante roubou seu ovo. Aquela cobra é quem roubou meu ovo. É uma cobra muito poderosa e assustadora, que é a dona desta montanha. Então, nesses últimos 200 anos, só pude assistir impotente, enquanto meu filho estava bem ao meu lado, mas sem conseguir recuperá-lo. Pensando no final, seu tom fica cada vez mais insatisfeito. Você sabe o quanto esses anos foram dolorosos para mim. Perder meu filho. Louise instantaneamente pensa em seus próprios anos, separada do pai, sabendo que deve estar sofrendo assim como o pai sofreu. Ela decide devolver o ovo a ele. Ela pergunta curiosa quais são seus planos para o futuro. O pássaro diz que vai voltar para seu ninho para incubar o ovo, compensando todo o amor que não pôde dar ao filho nesses últimos 200 anos. Louise aponta para a distância, perguntando se é aquela árvore, apenas para ver. Os cavaleiros acabaram de escolher essa árvore e estão se preparando para cortá-la como árvore decorativa do festival. Eles não têm tempo para pará-los. A árvore já foi cortada. O pássaro abaixa a cabeça desanimado. Seus humanos terríveis, vocês roubam meu ovo. Vocês queimam a floresta e agora até destroem minha casa. Louise quer dizer algo com arrependimento, mas não sabe o que fazer. De repente ela tem uma inspiração e convida o pássaro para voltar com ela. O pássaro acha que ela está louca, convidá-lo para ir a um lugar cheio de cobras. Ela explica que como ele não tem onde morar agora, por que não vir com ela então? E ficar até construir um novo ninho, antes de deixar a França. Curioso, ele pergunta por que ela quer fazer isso. Louise explica. A família deles deixou esse pássaro triste por muito tempo. Ela não quer que o pássaro e seu filho sejam separados de novo e não quer que ele sofra mais. Louise pede sinceras desculpas ao pássaro, embora eu não saiba as circunstâncias detalhadas. Sinto muito por manter você e seu filho separados. Por tanto tempo o pássaro fica meio surpreso, que essa garota é muito diferente daqueles cobras. Ele finalmente sabe. Ele concorda relutantemente com a proposta de Louise. Tudo bem, ficarei ao seu lado até você construir um novo ninho. Então quando eles retornam, eles têm um pássaro a mais. Vendo sua doce filha com um pássaro pousado na cabeça, Alistair fica bastante surpreso. Louise está prestes a explicar, quando o pássaro na cabeça dela voa assustado. Cobra, tem uma cobra aqui. Você mentiu para mim, questiona o pássaro. Se Alistair planeja cozinhar seu ovo e comê-lo, sua cobra horrível. Seu humano horrível, Alistair levanta a sobrancelha, perguntando se o pássaro é uma criatura mítica. Percebendo que ele não tem intenção de machucá-lo, o pássaro finalmente se acalma e orgulhosamente afirma que, isso mesmo, meu nome é Caladria. Sou a criatura mítica da montanha Alnar. Alistair observa em silêncio. Claramente, o que ele ouve é apenas um piado barulhento. Mas estranhamente, ele consegue entender exatamente o que está sendo dito. Ao receber uma resposta definitiva, ele olha fixamente para o pássaro diante dele pensando, será essa a criatura mítica que a família tem esperado? O que os antepassados pensariam se soubessem disso? Imagine essa cena supondo
Caladria os acusaria irritada de serem estúpidos, humanos que ousaram roubar diretamente seu ovo. Seus pensamentos internos são todos ouvidos por Caladria. Bem, como você entende agora, de qualquer forma. Vocês, humanos, morrem num piscar de olhos. No entanto, ainda pagarão por seus pecados, pelos próximos 100 anos. Só esperem para ver vendo Louise olhando para eles sem expressão. Caladria bate as asas, incentivando-a a construir logo um ninho, indo para o quarto. Louise prepara uma almofada macia para Caladria, decorada com algumas flores. Caladria fica muito satisfeita com a almofada, e coloca o ovo sobre ela. Louise pergunta curiosa, quanto tempo levará para o ovo chocar? Caladria diz que também não sabe. Um ovo que não chocou depois de 200 anos. Já é um milagre. Mas ela acredita que seu filho definitivamente nascerá. Ouvindo-a perguntar se ela geralmente se alimenta de insetos ou minhocas, Caladria explica que quando está incubando ovos, geralmente não come muito. Se algo precisar ser preparado, ela pode preparar alguma comida, com uma mistura de proteína e gordura. Embora Louise ache um pouco difícil, ela ainda concorda com as observações de Caladria. Louise parece diferente dos outros humanos, como filha de uma serpente. Ela é gentil demais. O elogio deixa Louise tímida. Ela explica que não é uma serpente. Ainda assim, o pássaro vira a cabeça, dizendo que vai incubar o ovo agora. Então ela não deve fazer muito barulho. Louise tem que engolir as palavras. Após um momento de silêncio, Caladria cora vermelho enquanto fala timidamente. Obrigada, pequena humana. Ela sente instantaneamente uma sensação de realização. Então vai para o escritório ler. Nesse momento, Karina e Cal trazem um Eric descontente para encontrá-la, com a cabeça e o corpo de Eric cobertos por várias decorações. Ela pergunta, confusa, o que eles estão fazendo. Os gêmeos a chamam alegremente para decorar a árvore do festival. Juntos, Louise primeiro ajuda Eric a limpar as decorações do corpo, sob a constante insistência dos gêmeos. Ela, sem jeito, diz para eles irem na frente, que ela vai logo atrás. Eric mostra uma expressão de pura exasperação. Aqueles dois diabinhos o decoraram assim, e agora ele tem que incomodar Louise para ajudar a limpar. Louise vê que a limpeza está quase pronta, e se prepara para ir decorar a árvore. De repente, Eric segura sua mão, pedindo sinceramente desculpas. Desculpe por ter falado sem pensar da última vez. Louise fica confusa com suas palavras, com a lembrança dele. Ela percebe que ele se refere àquele dia na cozinha, fazendo biscoitos. Quando ele perguntou por que ela colocou calda de chocolate no cabelo, ele pergunta ansioso se ela está brava com ele, porque naquele dia, depois que ela saiu correndo, demorou muito para ela voltar. Louise se aproxima e o abraça gentilmente, explicando que não está brava com ele. Eu não fiquei chateada pelo que você disse. Eu só estava pensando demais no que aquelas pessoas disseram. Desculpe por ter te preocupado. Eric finalmente se sente aliviado, e faz ela prometer que nunca vão brigar. Louise sorri e diz, a gente não vai brigar porque você é o irmão mais velho, mais gentil do mundo, o que faz as bochechas de Eric ficarem vermelhas. Depois de esclarecer as coisas, eles se preparam para decorar a árvore juntos. Trabalham ocupados por metade do dia, e finalmente terminam de decorar a árvore. Agora só falta São Nicolau aparecer no dia do festival, mas eles não sabem onde encontrá-lo. Eric fica calmo ao lado, porque ele sabe quem é. Mas vendo a expressão esperançosa de Louise, decide que é melhor manter segredo por enquanto. Naquela noite no quarto, Caladria pergunta curiosa o que ela está fazendo. Louise explica que está escrevendo uma lista de presentes para todos, para a festa de São Nicolau. E pergunta a Caladria o que ela quer de presente. Ela inclina a cabeça e pensa por um momento, antes de responder seriamente. Espero que as pessoas da montanha possam voltar. Louise congela, porque esse é um desejo quase impossível de realizar. Caladria obviamente entende que é só um devaneio. Esqueça o que eu acabei de dizer. Todos os meus amigos morreram naquele dia. De repente ele pensa em outro presente. Pequeno humano, suas vidas humanas são tão curtas. Então me dê algo que não mude, por um longo tempo, para que eu sempre me lembre de você. Uma joia ou uma árvore serviriam. Seria ainda melhor se você pudesse nomear o presente. Há muito tempo atrás havia uma floresta particularmente grande. Cada árvore tinha seu próprio nome, porque quando crianças nasciam na montanha, as pessoas plantavam uma árvore e a nomeavam. Então, quando a criança crescia, envelhecia e finalmente retornava à natureza, cortavam a árvore daquela criança, para usar como lenha para queimar o corpo. Porém essas árvores agora se foram,
porque toda aquela floresta foi queimada até virar cinzas. Então, Louise, não desperdice sua vida curta odiando os outros, quando você mal tem tempo suficiente para amar alguém, e isso inclui você mesma. Então talvez você possa me dar a primeira árvore da floresta como presente. Louise acena enfaticamente na festa de São Nicolau. As criadas vestem Louise como uma pequena princesa. Chegando à festa, ela vê o salão cheio de vozes e muito animado. Pela janela, ela sabe que foi o pai quem concordou com o pedido dos gêmeos e convidou todos que vivem na cidade para fazerem uma festa comemorativa juntos. Caladria voa neste momento. Pode ver que o humor dela parece bem bom. Louise, entusiasmada, o convida para se juntar à celebração. Caladria não concorda. Louise o tenta com comida deliciosa. Deve haver muitas coisas gostosas preparadas na festa. Caladria pula instantaneamente em seu ombro. Arrogante, canta baixinho: bem, não é uma má ideia anunciar minha presença para os humanos aqui. Ele incentiva Louise a entrar rápido. Alistair estava esperando na porta dela. Vendo que ela estava arrumada, ele a recebe calorosamente. Notando o pássaro no ombro dela, ele fica surpreso que ela trouxe o pássaro também. Louise explica que quer apresentar Caladria para todos. Alistair desaprova Caladria. Pousada no ombro dela parece um pouco pesada. Porque você não deixa ela voar sozinha? Louise apressa-se a dizer que está tudo bem, ouvindo Alistair menosprezar ela. Na frente dela, Caladria grita com raiva: aquele homem cobra, Louise. Eu odeio esse cara. Alistair pega Caladria com força, fazendo ela escolher se quer ficar em seus braços ou voar sozinha. Caladria xinga com raiva e apressa-se a escolher voar sozinha. Alistair pega feliz sua filha. Então vamos, minha princesa. Louise acena timidamente quando chegam ao salão. Karina a chama com entusiasmo para brincar junto. Vendo sua roupa, ela suspira que Louise é como uma princesa. Cara ao lado dela fica surpreso. Seu rosto fica vermelho. Ele elogia sinceramente que Louise realmente está linda hoje. Louise agradece e pergunta intrigada por que seu rosto está tão vermelho. Car fica ainda mais tímido, explicando nervoso que está suando por causa da roupa pesada e do calor. Dami também sorri e avança para cumprimentar Louise. Vendo Caladria voando ao lado dela, ela entende que essa é a criatura mítica que Alistair mencionou. Então ela pergunta curiosa a Caladria se ela tem alguma habilidade especial. Caladria afirma orgulhosa que uma de suas lágrimas pode fazer alguém que morreria amanhã esperar até o ano seguinte para morrer. Louise traduz fielmente suas palavras para Dami. Dami fica interessada e pergunta se Caladria estaria disposta a fazer negócios com ela. Não entendendo o que Dami está dizendo, Cláudia impacientemente voa para longe. A festa está a todo vapor. Louise pergunta curiosa ao seu pai: onde está o pai Patrick? Alistair diz que ele chegará em breve. Falam do pai Patrick e ele aparece. Louise o cumprimenta animadamente imediatamente. Patrick também está muito feliz em ver Louise agora cercada de amor. Alistair quer ir cumprimentar os outros. Ele beija delicadamente sua mão para se despedir e deseja que ela se divirta. Louise acena vigorosamente. Ela se sente incrivelmente feliz, porque todos que ela quer ver estão aqui agora. Karina, Cara, o irmão mais velho Eric, o pai Patrick, Philip e as criadas que cuidam dele, Dami e seu pai mais amado, e os cavaleiros Helena. Só de observá-los assim, ela se enche de calor no coração, mas ainda sente um pouco de melancolia em seu coração, porque falta uma pessoa aqui. Em transe ela sente que sua mãe parece ter se transformado em um anjo, cuidando dela lá de trás. Leia gentilmente diz a Louise para não se prender a ela: minha filha, sua mãe quer que você siga em frente. Louise tenta muito segurar as lágrimas. Em um momento tão bonito, ela quer pensar em coisas mais felizes. Todos sorriem e a chamam para descer e brindar juntos. Louise sorri e levanta sua saia, descendo lentamente os degraus. Karina suspira que esta também é a primeira vez que fazem um banquete aqui. Aqui, Louise. Desde que você chegou, tudo o que aconteceu é totalmente inacreditável. Percebendo que Cal derramou sua bebida enquanto bebia, Louise habitualmente estende a mão para ajudá-lo. Limpa a bebida do canto da boca dele. O rosto de Cara fica vermelho e ele rapidamente se afasta. Seu olhar assustado confunde Louise. Ela pergunta confusa o que há de errado com ele. Cara foge apavorado apressadamente, dando desculpas de que vai buscar chocolate. Karina não pode deixar de suspirar. Cara, você é muito óbvio. Eric abraça Louise apertado e olha insatisfeito para Cara à distância. Só que Louise não entende o que está acontecendo e pergunta o que há com Cal.
Ambos ficam surpresos com a lentidão de Louise. Logo é hora do momento de abrir os presentes. Todos pedem para Louise abrir seus presentes primeiro. Louise Shirley diz que também preparou presentes para eles. Ela entrega uma das caixas para Eric. Depois que Eric abre, ele descobre que é na verdade sua tinta favorita. E é um conjunto de edição limitada. Ele a abraça feliz e expressa sua gratidão animadamente, dizendo que gostou muito do presente que ela deu. Então Louise encontra os gêmeos e diz que quer guardar os presentes deles para o final. Ao ouvir isso, os gêmeos entram em pânico, achando que fizeram algo errado. Louise explica timidamente: porque é um presente dos meus amigos favoritos. Quero guardar com carinho até o fim. Eles se encantam com a fofura dela, dizendo que ela é praticamente uma fada. Em seguida, Louise entrega seu presente para Dami. Dami fica atonita, não esperava receber um presente também. Louise diz que Dami sempre foi sua ídola, a pessoa mais legal que ela conhece entre todos. Ela está agradecida que quem está ao lado de seu pai seja ela. O rosto da Dami fica vermelho com um elogio. Finalmente, Louise agradece por ela sempre ter sido tão gentil com ela. Dami se emociona às lágrimas com as palavras dela. Receber o reconhecimento de Louise é o melhor presente que ela recebeu hoje. Ela abraça Louise feliz e continua agradecendo. Em seguida, Louise tira o presente para o pai. Alistair aceita feliz e diz que também tem um presente para ela. Estou te dando a vila no sul. Louise fica chocada porque esse presente é enorme. Alistair acaricia suavemente sua bochecha, fazendo um acordo com ela que, quando a primavera chegar no próximo ano, eles irão juntos para a vila brincar. Podem fazer piqueniques, caçar e pescar lá. Todos podem se divertir. Louise concorda feliz. Depois vem os presentes de Philip e das empregadas para ela. Louise agradece um por um. Dami dá uma câmera para Louise, dizendo que ela pode usá-la para registrar momentos que gostar. Louise sugere usar a câmera para registrar esse momento lindo. Karina e Cara discutem sobre quem vai ficar do lado dela. Nesse momento alguém chama Louise. É seu pai finalmente. Louise ainda escolhe ficar com seu pai. Depois que Dami termina a contagem regressiva, todos mostram seus sorrisos. Alistair segura sua doce filha nos braços. Nesse momento todos estão tão felizes tirando a foto. Louise diz animada que quer colocar a foto em uma moldura. Alistair concorda indulgentemente. Os gêmeos assistem com inveja. Eles também sentem falta do pai. Cara reclama que ele claramente desejou que São Nicolau trouxesse o pai de volta. Karina se culpa, se perguntando se foi porque foram muito travessos que São Nicolau não realizou o desejo deles. O que eles não sabem é que a pessoa que eles estavam pensando está se aproximando deles. Karina. Cara, os gêmeos ainda estão um pouco confusos. Cara sente que ouviu a voz do pai. Karina também concorda com o aceno. O homem de cabelos prateados, com uma cicatriz no canto da boca, ri baixinho e se aproxima deles. Meus pequenos piratas, não querem ver o pai de vocês. Só então, eles descobrem alegremente que o pai realmente voltou. Eles animadamente, embora engasgados, se jogam nos braços dele, reclamando porque ele voltou tão tarde. Conde Adrian os abraça suavemente, expressando quanto sentiu falta deles. Percebendo a expressão curiosa de Louise, Alistair apresenta que esse é o pai de Karina e Cara, chamado César e Adrian, um dos vassalos do Imperator. Depois de um momento terno, Conde Adrian toma a iniciativa de se adiantar e cumprimenta Louise. Ele já soube sobre ela pelas cartas e, sinceramente, agradece por cuidar de Karina e Cara. Louise o corrige com um sorriso, que quem deveria ser cuidada por eles é ela, e ela é grata por ser amiga deles, porque aprende muitas coisas com eles. Conde Adrian fica um pouco surpreso. Ele ainda conhece como são seus próprios filhos. Eles são simplesmente dois pequenos diabinhos. Louise afirma seriamente que os gêmeos são seus melhores amigos. Conde Adrian sorri aliviado. Então confia os gêmeos a ela. Senhorita Louise, deixarei eles aos seus cuidados a partir de agora. Apesar de terem muitas falhas, eles sempre serão sua lança e espada. Louise acena com a cabeça. Os gêmeos se agarram ao pai, perguntando em meio à confusão até quando ele vai ficar. Se ele pode ficar com eles até o aniversário. Antes de partir, o Conde Adrian os acalma impotente e diz que ficará pelo menos até a primavera. Vendo Alistair e Louise prestes a sair, ele os chama apressadamente. Tenho algo para ajudar a entregar para a senhorita Louise. No caminho de volta, encontrei um enviado de Porton. Então tomei a liberdade de trazer a carta que a rainha escreveu para a senhorita Louise. Ao ouvir isso, Alistair fica surpreso. Sua expressão também se torna séria. Louise pega a carta com curiosidade.
se perguntando por que a rainha escreveria para ela. Ela abre a carta. Na carta, a rainha a convida para participar de um chá no palácio. Só por algumas frases curtas, Louise inexplicavelmente se sente ansiosa e inquieta, como se estivesse em cima de um cavalo de corrida. Além disso, por que uma pessoa tão nobre a convidaria para um chá? Alistair também está confuso, afinal, a rainha não deveria ter motivo para ver Louise. O conde Adrian o tranquiliza dizendo que, como herdeira da família Imperator, a rainha naturalmente se preocuparia com Louise. Alistair diz com significado: você também não sabe que tipo de pessoa é a rainha. O conde Adrian fica em silêncio, sendo uma espada na mão da rainha. Mesmo que a espada comece a apodrecer pelo punho, a rainha olharia com indiferença. Ela seria a primeira a descartar essa espada um pouco podre. Justo quando Alistair não sabe o que fazer, Louise toma a iniciativa de propor ir ao palácio. Embora esteja um pouco assustada, ela pode ver pela carta que esse encontro com a rainha é necessário. O conde Adrian fica surpreso que uma criança tão jovem possa perceber a intenção por trás disso. Alistair lamenta não poder protegê-la. Ele não quer que uma criança tão jovem entre no círculo social ainda, mas simplesmente não pode recusar o convite da rainha. Louise o conforta, dizendo que ela também realmente quer participar desse chá. Nesse momento, o conde Adrian tira uma caixa e a entrega para ela, explicando que é um presente da rainha. Ao abrir, revela uma coroa cravejada de gemas. Alistair se sente inquieto ao perceber que isso definitivamente não é para ser um brinquedo para Louise. Ele supõe que a rainha quer que Louise use isso quando for. Ele coloca a coroa na cabeça dela. Louise, eu vou acompanhar você ao palácio para conhecer a rainha e apresentar você ao mundo social. Louise acena obedientemente. Alistair a pega com carinho e beija sua testa. Enquanto isso, Idris visita sua tia-avó Penélope. Eles trocam cumprimentos, e Penélope casualmente menciona para ele que a rainha logo convidará Louise para o palácio. Idris fica tenso, pensa consigo mesmo que Louise deveria ir ver a rainha sozinha, para que eles não se encontrem, certo? Ele teme que se ela descobrir sua verdadeira identidade, ela fique tão chateada quanto da última vez. Louise vai encontrar a rainha em alguns dias. Ao ouvir essa notícia, Caladria a elogia, dizendo que ela é incrível e conta a ela que o governante humano é o ser que conecta as criaturas míticas aos humanos. Por gerações, vendo sua expressão confusa, Caladria explica que o rei humano é o intermediário. Até não faz muito tempo, a rainha realizava cerimônias anuais de bênção para os espíritos na montanha Onar. Louise desenvolve uma nova pergunta: por que as cerimônias não são mais realizadas? Será por causa do que aconteceu há 4 anos? Neste momento, Dami intencionalmente vem para ensinar-lhe um pouco de etiqueta. Karina e Cara, que assistem à excitação próxima, também acabam envolvidos nas lições. Louise se pergunta se Eric não precisa aprender. Dami explica que ele já aprendeu. Embora Eric seja o único filho de Dami, ele é apenas um plebeu. Enquanto a rainha concedeu um título a Dami, Eric não recebeu nenhum, então atualmente é apenas um plebeu rico. Um cargo real não pode ser simplesmente comprado com dinheiro. Claro que se Eric estivesse determinado o suficiente, ele poderia receber uma cavalaria, mas nenhum dos dois quer isso. Louise aprende a etiqueta com sinceridade. Sua postura é digna, parecendo elegante e nobre. Karina está completamente encantada por ela. Dami também fica satisfeita por ela aprender tão rápido. Logo chega o dia da audiência com a rainha. Todos se reúnem na porta para se despedirem de Alistair e Louise, lembrando-os de terem cuidado com tudo. Louise, vestida com um vestido branco e usando uma coroa, parece nobre e etérea enquanto se despede educadamente de todos ao embarcar na carruagem rumo ao palácio. Ela se sente nervosa e animada ao mesmo tempo. Eles logo chegam ao palácio, onde um grupo de servos e criadas está do lado de fora, recebendo cada convidado respeitosamente para o chá. Eles chegam à entrada da reunião de chá, no entanto, Alistair é parado pelos servos. Duque Imperator, o senhor não pode prosseguir além daqui. Vendo essa situação, Alistair entende que a rainha quer ver Louise. Sozinho, ele naturalmente recusa, mas os guardas avisam que essa é a ordem da rainha. Vendo o impasse entre ambos os lados, Louise rapidamente segura o braço do pai, com uma expressão séria. Ela diz que ficará bem indo sozinha. Embora Alistair esteja preocupado, ele só pode esperar. Fora do palácio, ele a observa se afastar. Como se vê, Louise fica ali por bastante tempo, sem ser chamada pela rainha. Ela acha estranho, porque chegou no horário marcado, mas as portas do grande salão permanecem firmemente fechadas.
Louise suspeita que a rainha pode ter decidido de repente não recebê-la, pensando que apenas ficar ali, esperando não resolve. Ela decide andar pela área. Enquanto caminha, ela acidentalmente entra em um jardim de estufa. Penélope, que não está longe, a vê e a chama sorrindo. Só então Louise percebe que há alguém ali. Penélope gentilmente pergunta se ela está perdida. E Louise explica honestamente que veio visitar a rainha, mas a rainha ainda não a chamou. Penélope demonstra uma expressão complexa. O horário para receber audiências já passou. Minha irmã mais velha é realmente muito cruel. Louise percebe que ela está sentada em uma cadeira de rodas e parece ter dificuldades de mobilidade. Ela oferece preocupada seu próprio chale para ela. Com voz suave, lembra para ela se vestir mais quente, já que o tempo ainda está bastante frio. Penélope fica um pouco surpresa e silenciosamente se maravilha que a família Imperator poderia ter uma criança tão adorável. Ela agradece a Louise e se apresenta. Eu sou Penélope Elu. Louise congela. Só então ela percebe que Penélope tem cabelo prateado, o que é uma característica da família real, combinado com ter Elu no nome. Ela imediatamente percebe que muito provavelmente ela é um membro da família da rainha. Penélope, sorrindo, indica que a rainha é sua irmã mais velha. Louise imediatamente faz uma reverência respeitosa para ela. É uma honra conhecê-la. Depois de pensar muito em como se dirigir a ela, ela simplesmente a chama de tia-avó Penélope. Penélope acena com um sorriso, claramente satisfeita com essa forma de tratamento. Ouve-se outra tia-avó, e Louise olha curiosa para cima. Ela vê Idris entrando, preocupado, lembrando Penélope para se vestir bem no frio. Ao entrar na sala descobre que Louise também está ali. Ele para no meio do caminho. Eles se encaram por um momento. Louise finalmente percebe que Idris é na verdade o príncipe. Ela franze a testa e o chama de mentiroso. Você já me enganou 2 vezes. Idris, constrangido, só quer desaparecer rápido. Vendo que ela parece prestes a chorar, ele avança rapidamente para se desculpar e explicar que tinha motivos para não revelar sua identidade. Louise pergunta a ele por que, confusa. Idris cora: você é a primeira pessoa que me deixa falar, sem reservas. Porque você é tão direta. Neste lugar ninguém fala comigo tão francamente. A raiva de Louise desaparece instantaneamente, e ela diz para ele não mentir mais para ela. No futuro, Idris, sorrindo urgente, concorda rapidamente, vendo que resolveram o conflito. Penélope incentiva Idris a levar Louise para ver a rainha. Só então Louise se lembra que havia esquecido desse assunto. Então Idris a leva rapidamente para ver a rainha. Louise se preocupa que a rainha vá culpá-la. Idris, sorrindo urgente: não se preocupe. Vou dizer que eu estava te incomodando para fazer companhia. Louise sente um calor no coração. Depois eles caminham de mãos dadas em direção ao palácio, rindo e brincando. Neste momento, o interior do palácio entrou em caos. Sabendo que Louise desapareceu, a rainha até ordena ao secretário que organize para os guardas procurarem por ela. Depois que eles saem, a rainha anda ansiosa pela sala. Ela se pergunta para onde Louise poderia ter ido naquele momento. O secretário entra apressado para informar. Sua Alteza trouxe a senhorita Louise. Aqui eles chegam ao hall principal ofegantes. Vendo a rainha no hall, Louise fica muito nervosa sem conseguir controlar. Ela inconscientemente aperta a mão de Idris, mais forte, sentindo seu nervosismo. Idris rapidamente a incentiva, dizendo que ela com certeza consegue. Ela acena levemente com a cabeça e avança nervosa, com movimentos graciosos. Ela faz uma reverência para a rainha. Louise Aurélia Imperator saúda humildemente Vossa Majestade. A rainha sente uma mistura de emoções. Ela pensa que essa criança não se parece com uma serpente, mas sim com um coelho. Ela gentilmente estende a mão, chamando Louise para se aproximar. Louise se aproxima sem servilismo nem arrogância, e beija o dorso da mão dela. É uma honra conhecê-la, Vossa Majestade. A rainha, sorrindo, convida Louise a acompanhá-la no pátio, para o chá da tarde. Louise convida Idris para ir também. Idris não consegue evitar sorrir. O fato de Louise pensar nele naturalmente o deixa muito feliz, mas se ele pode ir depende da rainha. No final, a rainha permite que ele também se junte a elas para o chá. No pátio, Idris conta à rainha sobre seu encontro com Louise. Justamente agora, quando cheguei, Louise já estava conversando com Grandon. Ele reflete que não vê Grandon tão feliz há muito tempo. Louise explica timidamente que entrou no jardim e encontrou a tia-avó Penélope. Idris responde com um sorriso, porque Louise é tão adorável. A tia-avó realmente gosta de você. Suas palavras elogiosas deixam Louise tão tímida que ela não sabe o que responder.
A rainha observa o par íntimo, com olhos pensativos. Ela vê que Idris trata Louise com muito carinho, lembrando como ele sempre resistiu aos círculos sociais. Por um lado, ela pensa, a visão das duas crianças conversando felizmente realmente parece maravilhosa. Por outro lado, ela sente dor no coração, porque as mortes do filho e da nora estão intrinsecamente ligadas a Alistair. Ela sabe que essas questões não têm nada a ver com Louise. Essa linda criança à sua frente não sabe de nada, mas ela não pode evitar, mas direcionar sua raiva para essa criança. Ela começa a refletir-se. O que está fazendo é realmente certo. A rainha fica cada vez mais satisfeita com Louise, enquanto a observa depois de conversarem um pouco. Ela manda Idris levar Louise em um tour pelo palácio. Idris fica imediatamente muito nervoso. Sua língua fica enrolada. Depois de saírem do jardim, Louise, envergonhada e tímida, lembra Idris. Você precisa sempre dizer essas coisas. É confuso, Idris pergunta o que ela quer dizer. Ela imediatamente cora e desvia o olhar de forma estranha. Quero dizer as palavras sobre eu ser fofa e bonita. Aos seus olhos, Idris também fica vermelho na hora. Ele fica tão nervoso, que não sabe onde colocar as mãos, gaguejando para explicar que não estava brincando. Louise o repreende de forma provocante. O que porque está ficando tímido? Ele explica sem muita coerência, que falou seus verdadeiros sentimentos sem querer. Pega a mão dela e expressa que está falando sério. Louise, você realmente é muito fofa e bonita. Louise sente o rosto tão quente, que parece que vai pegar fogo. Nervosamente gagueja que entende, e pede para ele parar de falar. Ao vê-la tímida, Idris ganha coragem, com o rosto vermelho e olhar ardente. Ele a olha, pega sua mão e diz suavemente: então vamos lá. Essa proximidade deixa Louise sem pensar direito e ela responde sem querer: ah, tudo bem. Idris aproveita para convidá-la a vir ao palácio, com frequência para fazer companhia a ele. Louise recupera um pouco a racionalidade. Este não é um lugar onde eu posso ir sempre que quiser. Não é. Idris coloca a mão no rosto dela e olha para ela com pena. E posso ir à sua casa. Louise, claro. Recebe a visita dele se você vier. Meus amigos ficarão muito felizes. Ele pergunta confuso quem são seus amigos. E Louise explica que são Cal, Karina e o irmão Eric. Só então, ele percebe que o pai dela vai se casar com Dami. Preocupada que ela possa ficar triste, ele pergunta cuidadosamente se ela realmente acha que está tudo bem. Ela mostra um sorriso sincero, expressando que já aceitou. Dami e o irmão Eric, eles são toda a minha família. Só então Idris se sente aliviado. Louise pergunta curiosa onde estão os pais dele. O sorriso dele instantaneamente fica amargo. Após um longo silêncio ele finalmente responde: meus pais foram heréticos uma vez. Meu pai ofereceu minha mãe como sacrifício, querendo se juntar aos heréticos para conquistar o país. Depois de falhar, meu pai foi capturado. Como ele era da realeza, foi poupado de ser queimado na fogueira. Mas no final ele cometeu suicídio por veneno, porque Sua Majestade insistiu firmemente que ser da realeza significa que se deve dar exemplo para os cidadãos. Uma sombra de melancolia cruza os olhos de Idris, enquanto ele diz que nunca poderá perdoar o pai. Louise sente uma dor no coração. Não é de se espantar que ela sentiu que ele era estranho antes disso. Eles têm apenas 2 anos de diferença, mas ele parece excessivamente maduro. Embora o irmão Eric também seja maduro, não chega a esse ponto. Vê-lo assim a faz lembrar da sua vida anterior. Ela avança e segura firmemente a mão dele. Ela mostra um sorriso brilhante. Agora é minha vez de confortar você. Idris fica ali, parecendo confuso. No segundo seguinte o corpo dele fica rígido. Louise se encaixou em seu abraço, e o abraça apertado. Ele fica tão nervoso que a língua trava. Senhorita Louise. Louise reprime a timidez, e lembra que ele deve ir ao Imperator para encontrar ela. Assim podemos correr juntos e esquiar juntos. Você tem que ir, esta é nossa promessa. Idris sente um calor subir ao coração, enquanto cora e a abraça de volta. Tudo bem, eu prometo a você. Quando a noite se aproxima, é hora de se despedirem. Idris pergunta timidamente se pode escrever cartas para ela. Louise fica confusa. Ele explica que raramente sai do palácio, então eles não podem se encontrar com frequência. Por isso quer escrever cartas para compartilhar com ela, seja quando estiver triste ou feliz, e espera que ela também possa prometer que se tiver algo feliz ou triste, deve contar primeiro para ele. Louise se sente doce como se estivesse bêbada de mel. Ela levanta o rosto sorridente e concorda feliz. Alistair finalmente pega sua filha, perguntando gentilmente se Louise se divertiu no palácio.
Louise acena com a cabeça. Eu fiquei muito feliz, pai. Teria sido melhor se você pudesse ter vindo comigo. Alistair sente seu coração derreter ao ouvir isso. Ele acaricia sua cabeça e diz para ela dormir um pouco, já que o palácio fica bem longe de casa. Louise se aconchega em seu abraço e conta o que aconteceu no palácio. Pai, eu conheci a irmã da rainha. Ela é muito elegante, mas parece que as pernas estão machucadas. Eu queria que Cláudia pudesse ajudá-la. Enquanto fala, sua voz fica mais baixa e ela aos poucos adormece. Assim que Louise volta para casa e troca de roupa, Carina e Caro correm entusiasmados para abraçá-la, expressando quanto sentiram sua falta. Louise nota que o estilo de roupa deles hoje está diferente do usual. Carina explica. São roupas que o pai trouxe do gigante, do país oriental. Então eles também mostram as roupas que pertencem a Louise. Também, Louise pega as roupas alegremente para experimentar, sob o cuidadoso estilo das criadas. Ela sai do quarto com uma roupa magnífica, com grampos dourados no cabelo que impressionam a todos. Louise fica tímida, porque é a primeira vez que usa roupas que usam laços ao invés de botões. Conde Adrian elogia dizendo que ela parece uma fada. Depois de conversar por um tempo, ele puxa Alistair para o escritório para discutir negócios, observando suas figuras se afastando. Louise admira o quão boa é a relação deles. Os gêmeos assentem porque o pai é alguém que sempre esteve ao lado de Grace. Todos nós nos sentimos orgulhosos. Eles avançam e abraçam Louise entusiasmadamente. Então nós também sempre estaremos ao seu lado. No escritório, Conde Adrian pergunta a Alistair quando ele fará a cerimônia de casamento com Dame. Ele responde calmamente que será em breve. Conde Adrian pergunta curioso se Louise concordou com isso. Alistair aponta com o dedo para o retrato de família na parede. Ele acena com compreensão e sinceramente fica feliz por Alistair. É maravilhoso ver seu sorriso novamente. Os lábios de Alistair se curvam enquanto ele agradece. Mas Conde Adrian tem um pressentimento ruim. Por que você está de repente me agradecendo? Estou ficando com medo. Você não vai me mandar para o exterior de novo? Vai, Alistair sorri e acena com a cabeça. E o escritório imediatamente se enche com os protestos insatisfeitos do Conde Adrian. O tempo voa, e logo chega o dia do casamento de Alistair e Dame. Louise e Eric servem como crianças das flores no casamento. Agora eles finalmente se tornaram uma família de 4. O casamento é relativamente pequeno, com poucos convidados. Embora simples, também é caloroso. Louise sabe que isso é porque o pai e Dame estão apenas em um casamento de conveniência. O pai ainda tem a mãe em seu coração, por isso o casamento é mantido discreto. Quando ela sai para tomar ar fresco, ela encontra Adrice, que a cumprimenta gentilmente e explica que veio à festa em nome da rainha. Ele também acha estranho que desde que Louise conheceu a rainha da última vez, ela não o impede mais de vir ver Louise, embora antes ela estivesse particularmente relutante em deixá-lo vir. Ele pega a mão de Louise e pergunta preocupado se ela está bem. Ele ainda está um pouco preocupado que ela possa estar triste pelo novo casamento do Duque Imperator. Louise sorri e diz que está bem, e na verdade expressa que está bastante feliz, mas ela não sabe como explicar essas complexas emoções para ele. Idris de repente a puxa para seu abraço. Louise pergunta surpresa e envergonhada: o que há de errado? Seu rosto também fica um pouco corado. Este é meu agradecimento por como você me confortou da última vez. Desejo que tudo o que você quiser se realize. Louise sorri e acena agradecida. Naquela noite, Leia aparece nos sonhos de Louise. Diferente de antes, desta vez ela está sorrindo. Louise, você já conheceu muitas pessoas gentis. Louise corre animada para seu abraço. Com lágrimas nos olhos, ela compartilha feliz histórias interessantes sobre as pessoas ao seu redor com sua mãe, e diz que não se sente tão triste como antes. Leia se sente muito confortada e cuidadosamente enxuga suas lágrimas. Minha filha, por favor, seja feliz. Louise acorda e de repente se senta, respirando pesadamente. Essa comoção chama a atenção de Alistair, ao lado dela, que pergunta preocupado: o que houve? Louise se vira para olhar para o pai, lágrimas se formando em seus olhos. O coração de Alistair aperta de dor ao ver isso. Ele pergunta freneticamente o que há de errado em seu coração. Ele secretamente se pergunta se sua filha ainda não consegue aceitar seu novo casamento, justo quando ele pensa em como pedir o divórcio. Louise assoa o nariz e conta que sonhou com a mãe, e que a mãe estava sorrindo. Seu rosto mostra nostalgia e alívio. Os olhos de Alistair ficam levemente vermelhos, enquanto ele acena com um sorriso. Isso é maravilhoso. Depois de reconfortar Louise para que volte a dormir,
Alastor olha tristemente pela janela e murmura: eu queria que ela pudesse visitar meus sonhos também. Mesmo que fosse só uma vez. Desde que eu pudesse vê-la de novo. Eu faria qualquer coisa alguns dias depois. O ovo da criatura mítica se quebra. Um passarinho que parece uma bola de neve emerge de dentro. Louise simplesmente o chama de Sneebalin, Caladria. E o filhote claramente ficam satisfeitos com esse nome. Louise segura Sneebalin delicadamente em suas mãos. E o cumprimenta feliz: Sneebalin. Espero que possamos ser amigos.